Isso aí, rapaziada. Um feliz 2026 a todos que estão ligados aqui agora no Cruzeiro é Gol. Muito boa noite a todos aí. A primeira edição aqui no YouTube do Cruzeiro é Gol. Podcast esse ano. Vamos para nossa primeira temporada inteira aí, juntos, com fé em Deus. Contamos com o apoio de vocês. No ano de 2025 aí, que nós começamos lá no meio da temporada, um projeto que, graças a Deus, tem dado muitos frutos, graças a vocês também. E esse ano, vamos com tudo aí, com novas ideias, para a gente fazer história. E essa é a primeira edição aqui nessa rede social aí. Tivemos já outras no PPK, e a primeira do ano com o time completo, incluindo integrante novo aí. Então, queria dizer para a rapaziada, vem chegando, vem colando com nós, hoje temos debate, vamos ter uma dinâmica, vamos ter diversões aqui, palpite, paelite. Hoje vai ser um dia muito legal, de muita dinâmica, para ou no final do ano a gente acertar a maioria, ou para virar meme com vocês aí. O que será que vai acontecer, rapaziada? Então vamos embora, vamos aproveitar essa temporada aí, já tem contratação, tem escândalo em time de futebol, entre outras coisas aí. E rapaziada, como vocês estão vendo aí, hoje temos um integrante novo. Lá na Bahia aí, ele entrou no fim da temporada passada, já esteve com nós no PPK, primeira aqui agora no YouTube. Eu queria fazer essa transição, São Paulo, Bahia. Passar para você, Lucas, se apresente aí para a rapaziada aqui no YouTube, fale o time que você torce e qual que é o seu destaque inicial para a gente iniciar essa temporada de 2026 aí. Alô, minha torcida, um abraço, Leno, Matheus, Thiago, uma boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem aqui no Cruzeiro é Gol. Como o Thiago adiantou, né, eu cheguei no projeto, na verdade voltei, né, participava do projeto lá em 2023 ainda, quando ainda tinha a minha página Mundo Futebolístico, né, naquela ocasião, estava ativa, então fui convidado pelo Matheus a fazer parte do Cruzeiro é Gol. Fizemos ali algumas participações, né, tanto no YouTube como no Instagram também. Lembro de ter apresentado uma vez lá no Instagram. E estou muito feliz, cara, por estar de volta. Recebi no final do ano passado, né, em 2025, recebi o convite do Matheus para voltar a fazer parte do Cruzeiro é Gol, e estou muito feliz por estar de volta nesse projeto, né. O Leon estava comigo em 23, né, agora a gente tem o Thiago e o Matheus também, né, que me chamou. Estou muito feliz, estou muito motivado para fazer parte desse projeto do Cruzeiro é Gol, também convidando vocês, né, a galera que chegou agora, a seguir o meu mais novo projeto, né, que foi remodelado antes, a minha página Mundo Futebolístico, agora com o meu novo projeto Fute Muricy. Então convido todos a seguir lá no Instagram, @FuteMuricy, meu mais novo projeto para esse ano de 2026. Acredito que a partir de amanhã já vou postar conteúdo por lá. Então, se você quer acompanhar futebol europeu, futebol brasileiro, análises, curiosidades, tudo você vai encontrar no @FuteMuricy, né? Como eu falei, o meu projeto esportivo aí para esse ano. Espero que vocês acompanhem. Para iniciar aqui, né, o destaque que o Thiago passou, vamos falar sobre o Gerson no Cruzeiro, né? O Gerson que hoje chegou para fazer exames médicos no time mineiro. Uma baita contratação do Cruzeiro. Acho que talvez até o momento a melhor contratação da janela no futebol brasileiro. O Gerson que estava escondido lá na Rússia, né? Quando decidiu deixar o Flamengo em julho do ano passado, de 2025, foi para a Rússia, né? Lá enfrentou alguns problemas de adaptação. Parece que na chegada o Gerson não estava muito satisfeito e realmente viu que não compensava para ele, né, jogar no futebol europeu, e agora retorna ao futebol brasileiro, sendo um dos destaques aqui no Brasil, porque de fato é um craque e tem tudo para jogar muita bola. Certo. Lucão, bem-vindo aí novamente, né? Um grande abraço aí para você aí na Bahia, e que esse projeto vai dar muitos frutos. E é isso, cara. Eu te conheci também recentemente aí, né? Eu entrei no projeto no ano passado. E antes de eu passar pro Matheus, que time que você torce, Lucas? Fala aí, que todo mundo aqui tem que falar o time que torce, não? Pode falar aí. Pois é, cara, eu que sou um grande torcedor do Esporte Clube Vitória, para quem não sabe, né? Moro na cidade de Feira de Santana, sou baiano e torço para o Esporte Clube Vitória,
né? Já adiantando para vocês aí que não me conhecem, sou um grande torcedor do Esporte Clube Vitória aqui no estado da Bahia. Isso aí, um grande abraço para a Bahia, para a Feira de Santana, um abraço para você, Lucas. E agora eu vou voltar aqui para São Paulo, vou passar aí para você, Matheus. Matheus, muito boa noite, um feliz 2026 para você. É a sua primeira live com nós aqui no ano, né? Um grande abraço aí. Qual que é o seu destaque inicial, Matheus? E só lembrando, o Matheus e o Leno já está aqui com nós faz bastante tempo. Matheus corintiano, Leno flamenguista, eu sou palmeirense. Pode falar aí, Matheus. Fala, rapaziada. Uma boa noite, Leno, boa noite, Thiago, boa noite, Lucas. Antes de começar o destaque, né, dar as boas-vindas para o Lucas. Conheci o Lucas 2 anos atrás, como ele mencionou. Sempre soube do potencial dele, ele sempre agregou muito, o Leno sabe disso, no projeto anterior e tem tudo a agregar mais ainda no projeto de agora. A gente fez a apresentação dele hoje lá, e de geral aí, todo mundo sonhou ser jogador aí, agora vocês têm uma apresentação, né? E era isso. Eu também não participei das outras lives, porque estava espairecendo um pouco a cabeça, também fazendo como se diz, os prosseguimentos aqui do projeto, para o projeto decolar esse ano, né? Tem tudo certo, fazendo tardes, a gente hoje mesmo tem bastante coisa aí para mostrar. E é isso, um feliz ano novo a todos. E vamos para o lado do futebol, né? Vou falar sobre o Corinthians, né? O destaque. Eu quero ver se vocês vão fazer vídeo, né? O Corinthians pagou hoje o Transferban aí. Vi a coletiva do Marcelo Paz. Deu para ter uma boa projeção do Corinthians para esse ano, né? O Corinthians conseguiu derrubar o Transferban da FIFA, vem pagando aí as dívidas. Não vai se resolver de um dia para o outro, né? Todas as dívidas, todo o caos que é o Corinthians, mas acredito muito no Marcelo Paz e acredito muito que o Corinthians comece a entrar no trilho, pelo menos para reduzir essas dívidas e focar só no futebol, né? Esquecer o lado político e toda essa baderna aí. É verdade, cara. Para se destacar, que a gente sempre cobra muito o Corinthians por esse problema, o Corinthians aí começou a resolver pelo menos esses problemas de curto prazo aí para derrubar esse terceiro logo aí tudo. É o Corinthians aí pagando as dívidas aí e tentando reencontrar esse tamanho de organização. E achou um cara muito top de ver que é o Marcelo Paz aí, né? Então é verdade. E, cara, falar pra você, Matheus, eu queria ser assim, mano, porque for de transparecer a cabeça, eu não consigo, mano. Eu fiquei no final de ano, eu não consigo tirar a cabeça do futebol. Eu queria ser desse jeito, mano. Queria, mas não consigo, velho. Infelizmente, futebol é um vício assim que tomou conta de mim, mano. Eu mesmo tô acompanhando aí a Copa da África, que esse dezembro assistindo aí, mano. Um torneio maravilhoso. Aí, cara, eu não consigo me desligar. Infelizmente, é um vício que me acompanha aí. Pareceu a cabeça voltar mais forte aí no projeto, com novas ideias, mas o celular ali tá futebol 24 horas, né? Futebol é o que menos... Claro, tem outras coisas, mas para mim é o que me move, é a minha segunda paixão aí, tirando minha família. Faço tudo também que for preciso por futebol, porque é uma coisa que me deixa feliz, me deixa triste. Verdade. Minha semana. Então... É verdade. E, aliás, até uma outra coisa, antes de passar para você, Leno, isso não que eu vou falar não serve para o Lucas, tá? O Lucas chegou agora aqui tudo, mas dos integrantes aqui atuais, o Lucas chegou agora, eu sou o único virgem de títulos aqui. Os dois aqui, ó, já viram o time ser campeão no projeto, eu não vi. Então, Palmeiras, me ajuda, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu quero ter falando do Palmeiras aqui. Eu também não tô atrás, não, pô. Você chegou agora, né, mano? Você tem pouco tempo, chegou no final da temporada, então tá em paz aí, Luquinha. Você tá de boa. Eu, mano, cheguei aqui no meio da temporada, mano, vi meu time só levar fumada. E eu, Leno, agora a ligação na RJ, mano, um abraço pra você aí, tem destaque inicial aí pra gente abrir aí o podcast. Forte abraço e feliz 2026 aí. Fala, rapaziada, boa noite. Bem-vindo de volta aí pro Lucas. Matheus conseguiu relaxar até que enfim. Tá com um tempinho, né, Matheus? Era nem férias. Cara, então, o destaque, né? Cara, a contratação do Gerson, pô. Olha como é que o futebol é. O Flamengo ofereceu 30 milhões no Caio Jorge. O Cruzeiro recusou.
o Flamengo vendeu o Gerson em alta por 25 milhões e o Cruzeiro comprou o Gerson em baixa por 30 milhões. A contratação mais cara, se eu não me engano, até o momento, do futebol brasileiro, está gerando algo em torno aí de 127 milhões de reais, mais ou menos, 128. E isso ainda tem metas a serem batidas. Isso é a SAF. Se tua SAF estiver organizada, é isso aí, ó. Um vendeu por 25 em alta, o outro comprou por 30 em baixa. E aí? O Cruzeiro chegou, meteu o pé na porta e virou pro Flamengo e falou: irmão, aqui não. Aqui não. Se vocês quiserem conversar, eu estou disposto a conversar. Essa aquisição do Cruzeiro mostrou para o Flamengo, né, apesar de eu ser flamenguista, como o Thiago adiantou, ele virou para o Flamengo e falou assim: vem cá, vocês não vão ser a Bayern aqui dentro. Que a gente sabe que a Bayern no campeonato alemão pega quem ela quiser, a hora que ela quiser. E o Cruzeiro, o que eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom, na minha concepção, quanto mais times fortes dentro do Campeonato Brasileiro, mais o campeonato fica valorizado, mais vistoso o campeonato fica, e não fica aquela hegemonia, né? Pô, só o Flamengo, só o Palmeiras, entendeu? Cruzeiro mostrando mais uma vez que para essa temporada aí vem forte. De resto, só agradecer, rapaziada. Feliz 2026 para todo mundo. É verdade, cara. É verdade. A gente já vai abrir o podcast aí falando disso daí, antes da gente passar para a nossa dinâmica, Lênin. Você tem total razão, concordo contigo, e vou dizer o que eu falei há um tempo atrás aqui. Foi na live da outra rede social. Se fosse aqui em São Paulo, não precisava nem ser 30, fosse 15 milhões, o camarada já estava indo galhão já, tá? Os times aqui de São Paulo, que a coisa que tá... É verdade, não estou mentindo, não. Então, assim, e o Cruzeiro tá aí fazendo esse jogo duro e tudo, é bem citado isso aí. E antes da gente abrir o podcast com esse assunto do Gerson, queria fazer uma destaque inicial rapidamente, que há um tempo atrás, eu, o Matheus e o Leandro trocamos uma ideia sobre a queridíssima Copa Sul-Sudeste, e eu digo para vocês que temos a nova Liga Sul-Brasil, aquela liga lá que não deu em brilhuça, porque agora saiu a notícia, eu ia dar outro destaque inicial, mas saiu a notícia que o Internacional formalizou a CBF pedido para não jogar e o pedido foi atendido. Então, o Inter, que era o único time grande ali que ia jogar, não vai mais jogar. Então, ou essa Copa vai ficar para times intermediários aí, porque os times aí grandes, se o Inter confirmar isso daí que não vai jogar, ou não vai, os times grandes vão também fazer isso, os próximos que forem disputar. Essa foi uma notícia de agora, e eu acho que o Inter está corretíssimo, não tem que disputar isso, o Inter fez certo. Mais uma coisa para encher o saco, calendário, campeonato que me desculpa, tem a menor relevância, a não ser para times como o São Bernardo, que é daqui do ABC, por onde eu vivo, que o São Bernardo é maravilhoso. Agora, pro Inter não tem condição. Então, eu queria deixar essa notícia aí dessa liga aí, que ou vai ficar para os times que não são do tamanho do Inter, ou então não vai mais existir esse negócio. O Inter está corretíssimo na minha visão. Então, esse é o meu destaque aí. E, rapaziada, se inscrevam aí e vamos que vamos. E que seja uma temporada abençoada aí pra nós aí. E sejam ótimos jogos. Só uma parada rapidinho. Rodar. Acabei de ver aqui. Nenê fechado com o Botafogo da Paraíba. Opa! O interminável inimigo da aposentadoria, Nenê. Vai jogar a Série C, pô. Vai, titular, tá? Chega a titular. Ó, já tem ele. Já tem o Camilo também, intermináveis inimigo da aposentadoria. O Camilo, que inclusive é conterrâneo aqui, tá? Não, louco. Pô. Inclusive, conheço o empresário dele ano passado, jogar uma peladinha junto. Na verdade, foi a última vez que eu joguei bola, né? Ano passado. Eu vou fazer. Sabe quem tá no Botafogo da Paraíba também? Quem? Ele mesmo, Henrique Dourado, tá? O ceifador. Ceifador, bom. Pô, da hora. Bem forte Botafogo da Paraíba. Vem. Botafogo da Paraíba, que inclusive foi o time que meu tio jogou também. Enquanto meu tio era jogador, ele teve lá no Botafogo da Paraíba também. Mas vamos seguindo. Não, beleza, de bola, vamos embora aí. Dá um destaque aí, todo sucesso aí pro Nenê, pro ceifador aí. O Botafogo da Paraíba. Ótimas contratações.
Leno, já vou começar com você mesmo, cara. Pra gente entrar nesse assunto Gerson aí, cara. O que tudo indica, ele desembarcou em Belo Horizonte a fazer os exames médicos até ser anunciado oficialmente. Gerson é o novo reforço do Cruzeiro. Para mim, só tenho dois pontos a citar. Para mim, contratação muito boa, tudo certo. Eu também teria assumido para a Rússia. Na minha visão, ele fez certo, também teria saído fora. É um cara de seleção brasileira, tem tudo para voltar à seleção. E, cara, acho muito difícil dele dar certo. E outra coisa também que eu queria destacar, cara, que eu até fiz um vídeo sobre isso na outra rede social. Cara, o mercado brasileiro, ele está muito acima dos demais mercados da América do Sul, cada vez mais inflacionados os valores, e para mim vamos ter os próximos anos aí, cara, vai ser tranquilamente uma hegemonia brasileira na Sul-Americana. Aliás, na Libertadores. Tanto é que não, você vê que não é só Flamengo e Palmeiras que investem em cifras altas. Você vê um Botafogo quando ganhou, investiu cifras altas, agora o Cruzeiro. Então, assim, a distância na Libertadores, na Sul-Americana não, tá equilibrado. Tá na Libertadores dos times do Brasil aí, 2 ou 3, cara, ela vai aumentando cada vez mais, ainda mais com essa SAF chegando aqui. Então, Leno, Gerson é o novo reforço do Cruzeiro. Você pode falar muito melhor do cara que você teve ele no seu time. Eu achei top, o máximo. Cara, vamos lá. Chega para ser titular, tá? Chega para ser titular, para tomar a vaga de qualquer um daquele meio campo. Ele acredita que menos do Matheus Pereira, que é um excelente jogador, mas pode fazer muito bem aquela meiuca ali. O Tite gosta dele, isso já foi muito bem claro, só que é aquilo, né? O Gerson, ele dispensa qualquer tipo de comentário. Todo mundo conhece o Gerson. O que eu quero destacar no ponto do Gerson, o Marcão, o pai dele, fez errado. O fez errado até que ponto? O Gerson já em toda a carreira dele, quando ele surgiu no Fluminense, só de transação, ele já movimentou por volta de 130 milhões de reais. Do Fluminense para Roma, aí, se eu não me engano, da Roma para o Flamengo, do Flamengo para o Olympique de Marseille, aí do Olympique de Marseille ele volta para o Flamengo, aí do Flamengo ele foi para a Rússia, da Rússia agora ele volta para o Cruzeiro. Até que ponto a gente pode pensar na saúde financeira, olhando na projeção de uma aposentadoria, e até que ponto a gente pode pensar numa projeção de carreira, porque os russos poderiam fazer jogo duro. Os russos poderiam ter segurado ele lá até a Copa do Mundo e ele não ia jogar a Copa do Mundo. Aqui, vai ficar nítido que o Ancelotti vai voltar a observá-lo. E tem vaga naquele meio campo daquela seleção ali. Como titular, aí é questão de conversa, questão de agradar um ou agradar o outro. Eu, particularmente, apesar do Bruno Guimarães ser um bom jogador, eu não gosto do Bruno Guimarães, é questão de gosto. Eu convocaria, mas não seria meu jogador titular. É aquela velha história que quem viu o Iniesta jogar sabe. Eu tenho uma discussão gigante com a minha rapaziada que eu falo que eu também não gosto do Iniesta. Só que é um excelente jogador, mas não me agrada o futebol dele. Mas é aquela velha história. Se eu o tenho no time, eu vou usar, pô. Eu não sou maluco. Entendeu? Questão de gostar, não é porque eu não gosto que eu não vou usar o cara. Mas é questão de gosto. O Gerson, irmão, para mim chega para meter o pé na porta ali do Ancelotti ali e falar, olha só, tô aqui, hein, voltei. Se jogar bem esse semestre aí que vai anteceder a Copa, se eu não me engano, tem mais dois amistosos, podemos ver o Gerson nessa possível convocação aí. De resto, irmão, o Gerson dispensa comentário e foi o que eu falei no destaque inicial. O Cruzeiro mostra, dentro de um cenário nacional, que ele bate assim na porta do Flamengo assim, ó, oi, eu tô aqui, tá? O Palmeiras fez isso também. O Palmeiras, quando gastou, é porque não deu certo. Os jogadores que o Palmeiras pegou no ano passado, infelizmente, não vingaram. Mas o Palmeiras bateu na porta e falou assim, oi, eu tô aqui também, tá? Essa aquisição do Marlon Freitas, o Botafogo precisando de dinheiro ou não,
Marlon Freitas chega para ser titular nesse time do Palmeiras também. Então, tipo assim, muito boa essa aquisição do Cruzeiro. Tem muito para agregar. Com o Tite, vai jogar. Como eu falei, o Tite gosta muito do Gerson. Na minha opinião, o Gerson vai ser o testa do Tite, né, nesse time. Assim como o Fagner. O Fagner também rescinde com o Cruzeiro, com o Corinthians, para fechar com o Cruzeiro nessa chegada do Tite. Então vamos ver como que esse Cruzeiro vai vir para a temporada, né? Vai ter a estreia no Mineiro aí, mas a gente sabe que o estadual é mais um aquecimento do que um campeonato para ser disputado com afinco. Mas eu tenho total certeza que o Gerson chega para agregar muito. De fato mesmo, ele não vingou o que se esperava ali na Rússia, né, cara? Ficou um pouco distante da seleção. Eu acho que até muito mais pelo desempenho mesmo, do que pela questão de visibilidade, porque lá você tinha o Luiz Henrique, que vem sendo chamado, e você também tinha o Douglas Santos, que estava sendo chamado para a lateral esquerda quando o jogo correspondeu, cara. Ele não se adaptou assim, e agora ele volta para o Brasil aí tendo uma chance de ouro. Vai num time grande, um time que tá mostrando aí que quer brigar pelo título, quer ficar nas cabeças aí. E o Luquinha, é um Cruzeiro aí, cara, com o que agora é uma SAF de um torcedor, que é o Pedrinho, e ele querendo mandar um recado, ó. O Ronaldo chegou para arrumar a casa. Eu cheguei, eu quero estar nas cabeças. E desde que ele assumiu o Cruzeiro, pegou uma final de Sula, ano passado ali, chegou numa semifinal de Copa do Brasil, caiu na semi do Mineiro, e na Sul-Americana não priorizou, então ficou de fora ali, tá tudo certo. E o brasileiro ficou em terceiro. É um Cruzeiro tentando a passos largos aí, arrumar cá, se reencontrar com o caminho de vitórias, o Luquinha. Pois é, Thiago. Se o Cruzeiro ele tiver uma pretensão a médio e longo prazo de competir com Palmeiras e Flamengo, tem que tirar o dinheiro do bolso, cara. Para competir com esses dois clubes hoje, financeiramente e esportivamente falando, tem que gastar dinheiro. E para mim foi um movimento correto o que o Cruzeiro fez, pagando 30 milhões no Gerson, né? A maior transferência da história do futebol brasileiro. Eu acho que isso tinha que acontecer de fato. E digo mais, né? Em relação ao Cruzeiro competir com o Flamengo e Palmeiras, não só na parte financeira como na esportiva também, nas principais competições, né? E isso inclui Libertadores, inclui Copa do Brasil e inclui também o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um ótimo time para bater de frente com essas duas forças do futebol brasileiro hoje, que é o Palmeiras e o Flamengo. Então, assim, uma decisão mais que acertada do Cruzeiro trazendo o Gerson. Falando sobre o Gerson, mais especificamente, é uma transferência que, ao meu ver, todos saem ganhando. Eu acho que o Cruzeiro sai ganhando, trazendo um ótimo jogador, apesar de ter pago esse valor, para mim, totalmente justificado, porque o Gerson é um grande jogador para futebol brasileiro, mostrou isso no Flamengo, nos anos que jogou por lá. É bom para o próprio Gerson, que, na minha opinião, estava escondido na Rússia, né? Totalmente escondido. Não digo nem só em questão de seleção brasileira, né? Porque, como o Thiago citou, o Ancelotti convocou o Luiz Henrique e o Douglas Santos, que estavam por lá. Mas no sentido até de visibilidade para o futebol brasileiro também, para os torcedores que aqui estão, um movimento muito acertado do Gerson ter vindo para cá, e também para o próprio Zenit, né? O Zenit que acabou até lucrando no final das contas, porque pagou 25 milhões do Gerson para tirar o Gerson do Flamengo e agora consegue vender por 30 ao Cruzeiro. Então é uma decisão assim que, ao meu ver, todos saem ganhando. E o Gerson, cara, assim, é chover no molhado falar no Gerson quando o assunto é futebol brasileiro, porque é um cara que muito adaptado, né, ao futebol brasileiro. Acho que desde quando chegou em 2019 sempre esteve ali entre os melhores de sua posição, se não for o melhor, né, jogando o que sabe. É um cara extremamente técnico, um cara que, dentro do estilo de jogo do Tite, tem tudo para agregar, porque com o Tite no Flamengo, o Gerson foi o melhor jogador, enquanto o Tite esteve lá. Para mim foi o que mais conseguiu render, né, junto com no Flamengo, né, quando o Tite lá estava. Então é um cara que não precisa de muito para se adaptar, já conhece o treinador que vai comandar ele.
Inclusive, teria tido conversas do Tite com o Gerson, né? Um dos motivos que fez o Gerson vir para cá foi o Tite ter conversado com ele e dito, ó, vem para cá que eu vou lhe fazer chegar na Copa do Mundo. Eu acho isso totalmente plausível, cara. Se nesses 2 meses, né, que falta para a próxima data FIFA, o Gerson jogar relativamente bem, não precisa ser nada de extraordinário, mas e aí relativamente bem, eu acho que tem totais condições de ser convocado. Concordei com a não convocação dele nas últimas datas FIFA, porque de fato não estava fazendo por onde no Zenit, né? Mal jogava, na verdade, e tinha outros ali à sua frente, mas vindo para o futebol brasileiro, e agora vai ter a vantagem do Campeonato Brasileiro começar no início de temporada, né? Então o Gerson não vai demorar muito ali para entrar no tranco, no sentido de jogar em alto nível, né? Algo muito positivo dentro do nosso calendário, porque antes a temporada começava, mas os estaduais ali os times levavam em banho-maria, mas a partir de março, abril, que aí o negócio começava de fato e o Campeonato Brasileiro dava início. Agora não, né? Vai ser justamente no começo da temporada, então a gente já vai ver o Gerson atuando em alto nível nos grandes jogos, e isso tem tudo para ajudar o meio-campista, que, como eu falei, fez um movimento acertadíssimo em retornar ao futebol brasileiro, principalmente pensando em Copa do Mundo. É verdade, cara. Eu lembro muito da passagem do Tite ali, o Gerson jogou muito bem, cara. Preenche todos os espaços do meio campo. Cara, é um cara que vai ser muito útil ao Cruzeiro. E para você, Matheus, eu vou formular, ainda no assunto Gerson, mas vou formular até a pergunta de um modo diferente, cara. Que enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Em Minas Gerais, você tem ali o Atlético Mineiro e o Cruzeiro com duas faces de torcedores, né? Por mais que eles visam o lucro, mas é uma face diferente, face de torcedores. E você teve um duelo midiático, muito legal agora. Você tem a contratação do Renan Lodge pelo Galo, que é um baita jogador, de um Atlético Mineiro que não vem jogando futebol tem pelo menos uns 2, 3 anos aí. E agora você tem uma contratação mais midiática ainda, em que envolve cifras e envolve um jogador também que joga muita bola, que também é jogador de seleção, de uma outra posição, é claro. Então, assim, cara, você teve um duelo midiático ali em Minas, bem legal nesse começo, assim, para esquentar a janela e para esquentar esse começo de temporada. Então, assim, é um Atlético Mineiro querendo reencontrar com o bom futebol e trouxe agora o Renan Lodge, que vai ajudar muito o Galo, tenho certeza disso, acho muito difícil ele não performar. E o Cruzeiro vai e responde até mais ainda com essa contratação do Gerson. E detalhe, Matheus, e a todos que estão ligados, vocês falaram aí que o Cruzeiro quer mandar um recado para Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro ano passado não perdeu o Flamengo, não perdeu o Palmeiras, ganhou dos dois em casa e empatou fora e jogou bem os 4 jogos. Então, assim, Matheus, temos aí um duelo legal entre Cruzeiro e Galo aí, fora de campo também. Falando desse duelo, né? O Atlético Mineiro também contratou o Maicon, que vem do Corinthians, e o Inde, que é um jogador da seleção do Equador. Bom jogador. Quero que preste atenção aí, porque o Equador é um bom jogador. E é aquilo, né? O São Paulo, né? Provavelmente pedindo um reforço. E a chegada do Gerson no Cruzeiro eleva o nível do Cruzeiro. Não chegou ainda, acredito eu, no patamar de Flamengo e Palmeiras, mas já chegou bem próximo agora, porque o elenco do Cruzeiro ele é bom, ele demonstrou isso ano passado, como você mesmo citou, Thiago, não perdeu para Flamengo e Palmeiras, chegou semifinais aí de Copa do Brasil, bateu o terceiro aí no Brasileiro, tem tudo para fazer uma boa temporada com o Gerson. Como o Lucas aí citou, o Tite sabe usar o Gerson. O Gerson no Flamengo ele jogava naquele corredor ali direito, baixando até lá no lateral e aí chegava até lá na frente. Provavelmente vai entrar no lugar do Christian ali, né? Então a gente tem um time ofensivo ali do Cruzeiro muito bom, com o Caio Jorge, Matheus Pereira, Gerson, ali um ponta que geralmente sempre reveza, tinha o Wanderson, o Arroio, Sinisterra, que são 3 bons jogadores também, né? E aí 2 volantes ali por trás, geralmente é o Lucas Romero e o Lucas Silva. Então é um bom time do Cruzeiro. Se o Gerson jogar o que ele jogou no Flamengo nas mãos do Tite, eleva esse time do Cruzeiro, vai para a Copa, porque aparentemente parece que tem uma vaga ali para ele ali de volante ali, porque ainda não encontraram o 4º volante, né? A gente tem o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Andrei Santos. Acredito que vai ser esses volantes
faltar um ali, ficou essa vaga para ele, e ele deu sorte, né? Conseguiu voltar a tempo aí, no futebol russo, sorte entre aspas, né? Que aí, se conseguir jogar minimamente bem aí, ele vai para a Copa tranquilo. E quando o Gerson jogou pela seleção, teve atuações legais, cara. Então, o cara que já deixou uma amostra boa. Então, cara, tem tudo para dar certo. E eu tava aqui também raciocinando, cara. O ano passado, não só o Flamengo e Palmeiras, cara, o G6 ali, o Cruzeiro ele também ele não perdeu pro Mirassol. Ele ganhou um jogo e empatou outro. E também contra o Fluminense, ele ganhou um jogo e empatou outro. Então é um Cruzeiro, cara, que ano passado teve um retrospecto muito legal com os times da parte de cima do campeonato. E esse ano ele eleva cada vez mais e tem uma troca no comando ali, que também é uma troca boa. O Tite, gostando ou não, tem alguma ressalva, que eu estou pensando que eu acho legal dele. Ele é um grande treinador, a história é para se provar aí, ô, rapaziada. Então, cara, é um Cruzeiro que a gente aqui, cara, espera muito e tem tudo para entregar algo bacana, um futebol legal aí. Vamos ver o que esperar aí desse Cruzeiro, rapaziada. Se vocês quiserem aí complementar mais alguma coisa, alguma observação aí, que o Cruzeiro tá vindo forte aí. Se quiser complementar pra gente passar pro próximo tema aí. Só complementando, pegando esse pedaço final da sua fala, Thiago, é a questão do Cruzeiro mesmo, cara, que tá vindo muito forte. Além do Gerson, anunciou a contratação do Chico da Costa, né? Que em teoria vem para pegar a vaga que era do Gabigol, de reserva do Caio Jorge. Então, um movimento muito bom de mercado do Cruzeiro até o momento. Já tinha uma base muito forte, né, deixada pelo Leonardo Jardim. Eu acho que, primeiramente, acerta em trazer o Tite, porque se você for pegar características ali, estilo de jogo, o Tite ele faz algo muito parecido com o Léo Jardim, né? Muita transição, né? Aproveitar as costas da defesa, né? Baixar o bloco, passar em velocidade, algo que o Tite sabe fazer muito bem. Então, estou gostando muito da parte de gerenciamento esportivo que o Cruzeiro vem fazendo nessa janela de transferência e mostrando o futebol brasileiro e principalmente a Palmeiras e Corinthians, que pode fazer frente a esses dois e ser favorito nos principais títulos. É verdade, cara. É o Cruzeiro aí mandando papo reto aí para os demais times, cara. E é legal ver a reconstrução do Cruzeiro. Um time que, cara, lá atrás foi esfacelado e agora tá aí perdendo. Vai ter muita história para contar aí. E o time do Cruzeiro merece ser feliz, merece lutar aos caminhos de glórias aí. Então vamos embora aí para a próxima, rapaziada. Vambora? Rapaziada, então, para a gente mudar o tema aí, sigam aí as nossas páginas, tá aqui, ó, no rodapé aqui do podcast, rapaziada. Segue aí nossas páginas no Instagram, segue nós aí, se inscreva no YouTube aí. Todo dia também tem conteúdo que a gente tá postando aí, fazendo análise. E vamos que vamos, que seja em 2026, abençoado aí pra tudo, onde a gente também vai alongar e dar mais projetos. Tem novidades chegando aí. Vamos que vamos. E ô, Matheus, vou começar fazendo essa ligação aqui em São Paulo, cara, porque, bicho, a situação aqui no São Paulo cada dia pior, cara. Cada dia pior. Se fala muito do Corinthians, mas eu ouço dizer, sinceramente, que a situação do São Paulo é muito pior. O Corinthians ainda tem uma capacidade de faturamento muito alta. O São Paulo não vem tendo. E agora aí tem escândalo que pode afastar o presidente Júlio Casares. Vai ter a votação aí do impeachment no dia 14. Ele fez uma entrevista coletiva explicando como é que vai ser do conselheiro lá, se não me engano. E assim, Matheus, não sei você aí no seu círculo de amizades, de familiares, colegas de trabalho aí, não sei. Mas, cara, o São Paulo que eu convivo assim, seja em qualquer área, cara, da minha vida, o recado aqui, eles só falam assim, você pergunta pros caras, mano, o que você espera do São Paulo? Os caras só falam, irmão, eu quero não cair no brasileiro. O cara não fala de título, não fala de Copa, não fala de isso aqui, só fala, eu não quero cair no brasileiro, só quero que resolva isso, o presidente saia daqui, pague a vida, mas esse eu só não quero cair, cara. Não, é um torcedor São Paulino com expectativa zero, só que assim, cara, esse ano o São Paulo vai precisar da torcida e vai precisar usar o Morumbi. E, porque, cara, não é fácil, cara. Não é fácil, Matheus. Cada dia pior a situação do São Paulo. Cara, a situação é muito complicada. Como você falou, assim também como eu, quando eu falo com um amigo São Paulinos, conhecidos São Paulinos falando, não quero ser rebaixado, que isso vai ser a maior vergonha da história, né?
pelo menos é o que eles dizem. Só que está cada vez mais complicado, né? O São Paulo, ano após ano, ele se sustenta nisso, né? De não ser rebaixado, porque não briga em nada, apesar de ter ganhado a Copa do Brasil, Paulista, né, recentemente, mas olha a situação que o São Paulo chegou, mesmo assim, depois de 2 títulos, né? E agora com possível impeachment do Júlio Casares, a própria é complicado falar, mas também a própria torcida do São Paulo também às vezes prejudica o time. Algumas falas eu não acho legal do presidente lá da organizada, o Baby, né? Ele mesmo chegou a falar que a torcida não ajuda o time se dependesse da torcida do São Paulo. Então é uma confusão, porque eu falo que como você disse, é diferente da torcida do Corinthians, porque apesar de todos os problemas até de um impeachment, a torcida do Corinthians ela apoia, né? E também questão financeira também ajuda muito. Já a torcida, o clube do São Paulo é uma disparidade entre um e outro, porque tem que se conectar. Nessa hora difícil assim, tem que se conectar. Clube, torcida, diretoria, jogadores, para as coisas caminharem e conseguir sair desse buraco. Porque do jeito que tá, tende a piorar, pode não ser esse ano, mas pode ser ano que vem, e até chegar a culminar num rebaixamento, né? E até chegamos a falar isso uma vez num podcast ano passado. Geralmente, quando um time cai, é aí que ele acorda, né? Ele vê aonde ele tá e aí ele começa a querer se reestruturar. Espero que o São Paulo não chegue a esse ponto de cair para querer se reestruturar, querer começar a caminhar certo, né? E hoje, cara, você cai, você praticamente entra no fundo de poço. Você não sobe mais com aquela facilidade que o time grande quando cai a subir. O dinheiro é muito menor e hoje a Série B é muito mais difícil. E como eu também sempre cito, basta você ver o Santos, o perrengue que o Santos passou para subir. Eu quero que, mesmo o Santos sendo campeão, mano, no dia da entrega da taça, foi chuva de vaia para tudo que é lado, a torcida mandou o técnico, gente, todo mundo ir para aquele lugar. O Atlético Paranaense ano passado, subiu, mas olha como é que o Atlético Paranaense subiu na Série B, meu. Ele deu uma engatada nos últimos jogos ali, mas foi a Série B quase que inteira também, quase que na segunda página da tabela direto, cara. E, cara, também testou bem as frases do Baby, cara. É um cara que tá mais queimado que tudo. Nem ele sabe o que fala. O comportamento dele lamentável. E, inclusive, é uma coisa que, falando sério mesmo, não é querendo fazer média contra o São Paulo. É algo que eu discordo muito, viu? Porque a torcida do São Paulo, o Thiago lá vai falar mesmo, cara. Mesmo nesses problemas todos, o São Paulo ele tá criando uma gama ali de torcedores, cara, leais ao público. O São Paulo hoje ele coloca um público muito legal no Morumbi. Mesmo com esses problemas todos, qualquer jogo ali teve 20, 25 mil torcedores ali, cara, coisa que não tinha há 10 anos atrás. Não tinha mesmo, nem clássico. Hoje, um jogo minimamente grande do São Paulo vai ter gente do Morumbi apoiando. Então, assim, é algo que eu não concordo. Em 2017, essa torcida tirou o São Paulo de um cair. Então, assim, concordo totalmente. E, Leno, falar pra você, cara, quando a gente fala desses problemas assim, de clubes, cara, o que pra mim o time que pra mim é o mais vexatório, o mais vergonhoso nisso é o São Paulo. Porque o São Paulo, ele sempre foi taxado com razão como o clube mais organizado do Brasil. O São Paulo, ele é pioneiro das modernidades do futebol que chegou aqui. Sempre foi o São Paulo primeiro. E, cara, hoje o São Paulo se encontrou nessa situação, cara. O que dizer disso tudo? E agora o São Paulo pode ser um presidente pichado, cara. Que vergonha. Cara, vamos lá. Até 2008, quando o São Paulo ele é tricampeão, eu acho que ali todo mundo ia ter certeza que o São Paulo estava acima de todo mundo, né? O centro de treinamento do São Paulo, o Matheus pode falar melhor, o centro de recuperação do São Paulo, tudo era o São Paulo. Os caras jogavam lá fora, vinham se recuperar no Brasil, São Paulo. Enfim, todo mundo achava que o São Paulo era o modelo naquela época a ser seguido. E de fato era. O São Paulo, acho que no ano seguinte, ou no mesmo ano, não, no ano seguinte, manda o Muricy Ramalho embora, porque, se eu não me engano, saiu numas quartas de finais da Libertadores. Manda o Muricy embora.
Fluminense. Foi uma parada assim. 2010, Muricy é campeão com o Fluminense, campeão brasileiro. 2011 é campeão da Libertadores com o Santos. E a gente chega no São Paulo hoje, em 2026, num escândalo que eu acredito que acho que nem o mais pessimista dos torcedores acharia que o São Paulo ia chegar nessa situação. Aquela cachoeira que a gente viu no vídeo, escândalo da ex-mulher do presidente, camarote, escândalo com o presidente, Polícia Civil, né? Saiu nas páginas policiais, irmão, esquece, perdeu credibilidade, a gente sabe disso. E eu bato na tecla de que quando o Crespo chegou, se não fosse aquela sequência de 10 jogos, onde o Crespo pega tecnicamente só cachorro morto, o São Paulo tinha caído. Porque de lá para cá, o São Paulo oscila, é um time ruim, pô, tem 50 jogadores, 30 tá no departamento médico, infelizmente o Oscar teve a situação do coração, né? Pô, é uma parada que ninguém deseja, né? Pô, falar que bem feito, pô, loucura isso, o cara é atleta, quer seguir a profissão dele, é natural, só que infelizmente foi acometido com essa doença. O Lucas não volta nunca, a gente não se sabe o que passa, né? Uma hora é joelho, outra hora é músculo, tendão, é nervo, o cara não volta nunca. Tem o escândalo das canetinhas, né, do Mondiaro. Cara, é complicado, irmão, complicado. O Luiz Gustavo dá uma declaração que eu posso falar forte, mas necessária. Até agora não falaram nada se ele fica ou se ele sai. Eu acredito que o Crespo deva ter pedido a permanência dele. O Crespo também dá uma declaração forte, fala que o São Paulo tem que ir ao mercado e pegar jogadores saudáveis. Ele não está errado, porque se você tem 50 jogadores, 30 estão no departamento médico, alguma coisa está errada. E o culpa não é o treinador. Vai ficar culpar o treinador é só terceirizar uma culpa que é o lado mais fraco. A gente sabe que dentro do futebol brasileiro o lado mais fraco é o treinador. Se ganha, amém, se perde, é ruim. Entendeu? Ninguém vê o projeto a longo prazo. E o time do São Paulo, meu irmão, é aquilo lá. Se sustentou e eu acredito que esse ano briga, de fato, para não cair. Os 4 que subiram, se fizer 50% para permanecer na Série A e o São Paulo fizer 49%, o São Paulo é um forte candidato à queda. Até agora não vi chegar reforços, é porque, como eu não estou em São Paulo, não é um clube que eu busco muita informação, mas o que a gente vê na frente, e o que o Thiago Leifert fala, né? Exatamente, eu não sou muito fã do Thiago Leifert, mas é um cara coerente em grande parte do que fala, e como São Paulino que ele quer o melhor para o clube, eu acredito como nós que estamos sentados aqui também queremos o melhor para os nossos clubes. O que ele fala é verdade. Briga, se não abrir o olho, cai. E, na minha opinião, se não chegar reforço, o Crespo não chega à primeira metade do Campeonato Brasileiro. 3 lapadas no Brasileiro, o Crespo rala. É a realidade. Infelizmente, um time que era ponta dentro do cenário nacional e internacional, hoje largada aí, nem as traças, é largada aos ratos mesmo, porque os ratos estão brincando e estão fazendo o que querem. Verdade, Lenin. Até porque, cara, logo no São Paulo, que sempre foi clube exemplar, porque os demais times sempre tiveram, ou quase que a nossa história toda, por um período, administrações e estruturas horrorosas. Cara, os times que nós torcemos aqui, cara, em algum tempo, teve um tempo que era bagunçado. O São Paulo nunca foi assim. Até que ele é o clube mais novo ali entre os grandes, e, cara, sempre foi fazendo certinho. E você chegar na situação
E assim, ô Lucas, é um São Paulo totalmente bagunçado. O brasileiro do São Paulo é o Flamengo na primeira rodada, e a segunda rodada já é um clássico contra o Santos. E quero parabenizar, de modo irônico, a CBF, viu? Vai estar rolando o Campeonato Paulista e vocês me botam um clássico paulista na segunda rodada. Vocês estão de parabéns com o produto que vocês fazem, viu? Palmas para vocês. E, Lucas, é aquele negócio, São Paulo é uma bagunça por fora, o presidente está para cair, só que também é aquele negócio, né, cara? Lá no Corinthians, postergaram o título do Augusto Melo quando o Corinthians teve uma sequência de vitórias ali. Aconteceu outras coisas também, né? Votação adiada, tudo, outros problemas. E o São Paulo, nessa bagunça, ele vai domingo enfrentar o Mirassol lá em Mirassol. Se engatar uma sequência aí, como é que vai ficar essa questão? Vamos lembrar disso? Vamos lembrar? Que às vezes o campo mascara muita coisa. E o São Paulo até agora, que eu vi, só teve uma contratação, que foi o senhor Daniel Rio, meia do Mirassol aí. E antes de eu passar aí, meu amigo Alisson, lá do trabalho, lá da ZF, onde eu trabalho, um abraço pra você, Alisson, ele que é palmeirense aí. Fica por Deus, viu, mano? Forte abraço aí pro Alisson. E é isso, Lucas, é um São Paulo e uns frangalhos, cara. E domingo vai enfrentar o Mirassol lá em Mirassol. Pois é, cara, o São Paulo que ultimamente tem saído muito mais nas páginas policiais do que necessariamente nas páginas de esporte, né? Eu mesmo, acho que desde quando eu entrei no projeto, né, é minha quarta live, em 3 a gente falou do São Paulo e nenhuma foi relacionado ao que tange o campo, né? Então isso diz muito sobre essa má administração do São Paulo, que no final de 2025 muita coisa veio à tona, né? O escândalo lá dos camarotes, né? O negócio do Mojaro e tal, fora as trocentas lesões que o time tinha. E agora saiu uma notícia, né? Eu estava vendo aqui, na UOL, só para trazer informação em relação a isso que a gente está falando, que é a mudança do Conselho Deliberativo, né? O presidente do Conselho, o Olten Aires de Abreu, ele fez uma mudança no Conselho Deliberativo que acaba favorecendo o Júlio Casares. Por quê? Ele acabou mudando a porcentagem de voto que pode fazer com que o Júlio Casares ele sofra um impeachment. Ou seja, antes, se eu não me engano, era 50%. Se o 50% do Conselho Deliberativo votasse contra o Júlio Casares, ele seria totalmente impeachmentado. Agora não. Ele aumentou para 75%, que acaba aí favorecendo o atual presidente do São Paulo, o que mostra mais uma vez o que é a bagunça desse clube, né? E é muito louco, cara, imaginar a situação que o São Paulo tá e o torcedor ter um pouco de pessimismo para esse ano de 2026, né? É o ano que o São Paulo, a tendência, né, que enfrente vários problemas no aspecto esportivo e na parte financeira também, até porque uma coisa é ligada com a outra. Isso, para mim, já vai ficar claro no Paulistão. Eu acho, assim, pegando pelo menos os 4 grandes, né? Eu acho que o São Paulo é o que tem mais probabilidade, talvez, de não avançar para a fase mata-mata, né? Principalmente porque a gente tem hoje o RB Bragantino, né? Temos o próprio Mirassol, né? Times fora os 4 grandes que têm grandes probabilidades, grandes chances aí de conseguir o mata-mata do Paulista, e o São Paulo dos 4 é o que eu menos vejo assim avançando de fase dentro da competição. O que para mim é muito sintomático, né? Se nem no cenário estadual a gente está colocando muita expectativa dentro do São Paulo, quiçá no cenário nacional. É um time que a tendência é que de fato sofra bastante, né, nas principais competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Estava até conversando com um colega meu recentemente, né, ele falando sobre algumas equipes que ele acha que podem sofrer esse ano e até ser rebaixadas, e deu o exemplo do São Paulo, né? Para ele, o São Paulo é um forte concorrente ao rebaixamento. E depois eu fui refletindo, eu falei, cara, será, velho? Porque a gente tem os 4 que estão subindo, né? Tem algumas equipes que todo ano ali acabam brigando contra a zona da degola, né? O Vitória principalmente. Só que, cara, eu acho que não é loucura nenhuma dizer que hoje, né? Tudo bem que a gente está em janeiro, o campeonato ainda vai começar, mas para mim não é loucura nenhuma dizer que São Paulo é uma das equipes que no final do ano podem ser rebaixadas. E é muito louco falar isso do São Paulo, né, cara? Uma equipe que nunca foi rebaixada, que tem uma história gigantesca, que já foi referência para o futebol brasileiro um dia, né? Como o Lennon muito bem citou, nos anos 2000, pelo amor de Deus, o São Paulo era referência não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial. Tanto que muitos jogadores saíam de lá para se recuperar
no centro médio de São Paulo. Então, é uma situação muito complicada que enfrenta o time paulista. Tem a questão das contratações, né? Até o momento só trouxe o Danielzinho do São Paulo. Veremos como é que vai ser a movimentação de mercado do São Paulo, que tem que agir por conta justamente das lesões que enfrenta. É um time muito envelhecido, tem essa questão também, né? Lembrei, né? Além do Danielzinho, teve o goleiro da MLS que veio, né? O paraguaio, me fugiu o nome dele agora, que vem em Coronel. Alguma coisa Coronel, não, negócio assim. Acho que é o Coronel. Eu lembro do sobrenome dele, Coronel. O primeiro não me recordo. Mas vem para, em teoria, ser reserva do Rafael, né? Não é uma contratação assim, que em teoria vai mudar o patamar do clube, mas foi um reforço que o São Paulo trouxe. Veremos como é que vai ser a movimentação do clube paulista, mas as expectativas para o São Paulo, de fato, hoje, 9 de janeiro de 2026, não são uma das melhores para esse ano de 2026, justamente por conta das coisas que aconteceram no ano passado e da pouca expectativa de melhora para o ano de 2026, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista também e Copa do Brasil, as 3 principais competições que o São Paulo vai enfrentar esse ano. O Campeonato Paulista, que o regulamento é diferente, é um tiro curtíssimo, é um vacilo, cara, que você tá fora, você pode cair, ou então você pode se classificar, por exemplo, numa posição lá embaixo e já pode pegar um clássico nas quartas de final. E o São Paulo, ele tem 2 clássicos fora, contra Corinthians e Palmeiras. O São Paulo, ele enfrenta no Mirassol, lá no Baião. E se eu não me engano, acho que também tem o Bragantino, parece que fora, não me recordo agora. Mas ele tem mais um jogo duro, fora de casa. E assim, por mais que possa falar, o São Paulo deve ter um jogo ou outro tranquilo em casa, mas no próprio ano passado, o São Paulo, ele enfrentou a Inter de Limeira e o Velo Clube, e o São Paulo não conseguiu ganhar. Foram 2 jogos no Mané Garrincha, mando do São Paulo, só tinha a torcida de São Paulo, e o São Paulo tropeçou com os 2. Então, cara, o São Paulo, que não abre o olho nesse Campeonato Paulista nessa temporada, cara, eu sou o Crespo, já falei, fiz até um post sobre isso, cara, na minha visão, faz igual que o Corinthians fez com o Ramon Dias em 2024. Eu vou nas Copas com o time reserva, fazendo missão, o foco é o Campeonato Brasileiro, cara. São Paulo não pode vacilar, cara, não pode vacilar. E se esse time subir, e pelo menos conseguir dar trabalho, conseguir ganhar nos jogos, permanecendo, não precisa nem fazer o que o Mirassol fez, já abre vaga para algum grande cair, cara. É um vacilo, você pode ter problema. Num campeonato tão equilibrado e de um tiro muito longo aí, é o Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo tem que resolver aí a sua vida, né? Vamos ver como é que vai ser. Se vocês quiserem aí complementar o São Paulo, para a gente passar aí o outro tema aí, que o Matheus citou bem, se quiserem complementar aí, a gente seguir antes da nossa dinâmica, rapaziada. Se quiser aí. Bora? Então tá. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva aí no Cruzeiro é Gol. E bora passar aí pro próximo tema da nossa dinâmica, da nossa brincadeira que a gente vai fazer. Quem será que vai virar meme? Quem será que vai ter o maior percentual de acerto, entre outras coisas? Será que a gente vai virar meme também? A gente vai deixar tudo salvo, rapaziada. E vocês cobram nós no final do ano, viu? E, ô Luquinhas, passando pra você aí, cara, o Santos que já tem o Neymar, que é um cara que, além de que entrega muita mídia, muita visibilidade, eu até comentei com o Leno, um tempo atrás, cara, no ano passado a gente falou muito do Santos, cara. Quando o clube vem da Série B para A, um time grande, talvez ele nem tenha tanta mídia no começo assim, porque ainda estava tentando retomar e tudo. Não foi o caso do Santos no passado. A gente falou bastante do Santos. A gente começou agora e as principais mídias aí foram do Santos, do Neymar, etc. Tal. O Santos teve muita repercussão. E aí, o Santos conseguiu se manter e trouxe agora o Gabigol aí para tentar se reconstruir, voltar, por que não, a sonhar com caminhos melhores. E o Santos trouxe aí o Gabigol e tá se reforçando mais. A gente falou do Gabriel Menino, se falou agora também do Michael. É o Santos aí, cara, que pode aí, esse ano, tem tudo para dar um trabalho aí, o Luquinha. Pois é, cara, o Santos que, como você bem ressaltou, já foi muito falado no ano de 2025, isso muito por conta do fator Neymar, né? Só o fato do Neymar ter voltado ao Santos, eu acho que isso já faz com que ele esteja nas mídias, né? Sendo capa de manchete e tal. E, de verdade,
A expectativa para o torcedor santista são as melhores para esse ano de 2026. Eu acho que a vinda do Gabigol aumenta ainda mais isso, né? Porque é o Gabriel Barbosa, um cara que tem história no clube, voltando para sua casa. Tudo bem, né? A gente até falou isso na última live. No aspecto esportivo, não é o Gabigol que chega ao Santos não é o Gabigol de 2019 até 2022, né? Lembramos aqui que desde 2023 o Gabigol não mostra aquele nível que ele mostrou em 3 anos de Flamengo. Não é aquele jogador, mas tem totais condições de recuperar o seu futebol jogando em casa. Eu acho que o Gabigol, cara, eu já percebi isso, ele consegue render melhor se sentindo, eu posso dizer, ali, de certa forma, pertencente ao lugar que ele está. Acho que quanto mais confortável dentro de um time, quanto mais confortável o Gabigol estiver dentro de um time, acho que a tendência dele render é maior ainda. Sabe? Por exemplo, no Cruzeiro, cara. No Cruzeiro, de verdade, a gente olhava para o Gabigol e o Cruzeiro, a gente não via muita conexão, sabe? De torcida, de time. Não era um time com a cara do Gabigol, com o perfil, sabe? Ao contrário do Flamengo, cara. O Flamengo, eu acho que muito pelo fato do Gabigol ter dado certo, é porque o Flamengo era um time pro Gabigol, sabe? O próprio Rio de Janeiro também, né? Uma cidade, enfim, boêmia e tal. Com a cara muito grande do Gabigol, e o Flamengo, para mim, combina com isso. E agora ele volta para o Santos, que também é um time que combina bastante com ele, até porque é a casa do Gabigol, né? Onde ele foi criado e tal, onde ele surgiu para o futebol. Então, por isso, o Gabigol tem totais condições aí de render com a camisa do Santos. Falando agora sobre o Santos, né, e as contratações. O Rony parece que deu uma esfriada, né? Pelo menos nos últimos dias a gente não viu se falar muito do Rony, né? Tava muito forte o nome do Rony na Baixada Santista, principalmente quando se confirmou a saída do Guilherme. Acho que ia ser uma reposição de imediato para a saída do Guilherme, que foi para a MLS. Mas até o momento parece que deu uma esfriada. Se falou, né, mais recentemente, do Michael. E, cara, de verdade, não sei se chega para ser titular, mas é um tipo de jogador que se daria bem com a camisa do Santos, sabe? Porque eu também já percebi isso, que a torcida do Santos, às vezes, quando vê aquele ponto esquerdo rabiscante, que vai para cima né, e tenta ali o drible, ele já se empolga mais. Prova disso é o Soteldo. Né? O Soteldo, por 2, 3 temporadas, entregou um número de gol muito grande, mas a torcida do Santos gostava porque tinha aquela magia, né, com a bola, né, aquele jogador diferenciado que parte para cima. Acho que o Michael, por isso, se daria muito bem com o Santos, né? Acho que casaria a questão das características com o que o Santos gosta de fazer, mas de verdade não sei se chegaria para ser titular, não. Além disso, tem o Thiago Maia, né? Surgiu muito forte o nome do Thiago Maia, mas tem que ver a questão lá do Internacional. Não sei se liberaria o Thiago Maia para voltar ao Santos. Acho que também seria uma ótima contratação, agregaria muito para o meio campo do Santos. E é isso, cara. Como eu falei, é uma expectativa muito grande que o torcedor do Santos ele coloca no time, principalmente no Paulista, sabe? Eu acho que no Paulista, se no ano passado o Santos já foi muito bem, né? Bateu semifinal, caiu ali para o Corinthians em jogo único. E esse ano, com reforços ainda melhores do que foi no ano passado, né? Porque lembrando que na primeira janela, acho que o principal reforço foi o Neymar. Não teve outro de grande destaque, né? O Santos passou a se reforçar melhor da metade para o final do ano. Mas ali mesmo só trouxe o Neymar. Lembro do Barreal, que chegou depois do Paulista, mas enfim, nada de extraordinário. Eu acho que vem se reforçando melhor agora em 2026 e tem muitas condições assim de ir bem no Campeonato Paulista e, por que não, vencer o estadual, né? Acho que um título estadual para o Santos hoje, a torcida santista ficaria muito satisfeita, até porque já não vence o título há muito tempo, né? Um título assim de mais relevância. Não vou contar a Série B porque, né, para o tamanho do Santos, Série B é totalmente irrelevante, mas o próprio Campeonato Paulista já tem bastante tempo que o santista não sabe o que é vencer, e com esse time que vem montando, tem muitas condições, acredito até maior que o São Paulo, por exemplo, né? São Paulo que a gente falou poucos minutos atrás. Acho que dentro da expectativa do que se pode fazer dentro do Campeonato Paulista, eu enxergo particularmente o Santos hoje fazendo uma campanha melhor que o São Paulo, e tem tudo aí para
Tá aí bem, né? Fazer um ano relativamente bem no ano de 2026, um ano sem sustos, ao contrário do que foi em 2025, né? Acho que a torcida do Santos sofreu e sofreu muito ali, muitas frustrações, principalmente com o Neymar, que não conseguia estar saudável na maior parte do tempo, né? Aquela briga contra o rebaixamento. Se vendeu, né? Isso eu acho que é uma culpa muito grande da diretoria. Se vendeu para a torcida santista no início do ano com a vinda de Neymar, que o Santos ia brigar pelo título brasileiro, né? Ia estar ali nas cabeças, só que não é assim, cara. Para um time que sobe para a primeira divisão, né? Sai da Série B e vai para a Série A, em qualquer contexto, né? Pode ser o Santos, pode ser o Vitória, o Palmeiras, qualquer time que sobe da Série B para a Série A. O normal é que isso não aconteça. O normal é que no primeiro ano, pós-Série B, ele vai enfrentar alguns problemas. E isso, infelizmente, foi algo que a diretoria do Santos não entendeu que poderia ter esse risco, né? Acho que colocou uma expectativa muito grande para 2025 e a frustração foi no tamanho dessa expectativa que foi criada. Eu acho que o importante para o torcedor santista agora é falar, beleza, a gente está se reforçando melhor, a gente tem condições de fazer um ano melhor do que foi o ano passado, mas pés no chão, nada de muito extraordinário. Para o Santos conseguir chegar no patamar da classe média alta do futebol brasileiro, né? Esses times que a gente falou, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Cruzeiro, tem que ralar e muito, né? Não é só trazendo Neymar e Gabigol que você vai chegar a esse ponto de uma hora para outra. Eu acho que é preciso fazer um trabalho de formiguinha, né? Por exemplo, começando vencendo um campeonato paulista, indo longe numa competição internacional, e aos poucos o Santos vai conseguindo aí recuperar o posto que teve um dia dentro do futebol brasileiro, né, numa relevância muito grande. Ah, Luquez, você tem total razão. Bem lembrado disso que você falou, é porque o senhor Marcelo Teixeira aí, presidente Santos, pagou muito pela língua no passado, falou muita besteira, mas muita besteira. Era toda coletiva, toda entrevista, um show de horror. Ele, de novo, o trabalho dele não é bom desde que voltou. A dívida do Santos subiu e o Santos necessita. Não é só ficar trazendo jogadores, não, porque você pode até trazer, formar um elenco bom, pode até ganhar um título, mas o trabalho tem que ser, principalmente fora de campo. O Santos é um clube atolado em dívida, tem que arrumar a bagunça, tem que estar lá do lado de fora. E outra coisa também, que eu vou sempre bater nessa tecla do Santos. Você tem que se reestruturar. A questão do CT, o próprio Neymar cita isso, e a questão do estádio. Eu vou sempre falar isso aí. Você não vai brigar por título você jogando para 10 mil pessoas, cara. Enquanto outros times estão aí com arenas multiuso, que ele com sócio-torcedor muito engajado, principalmente o próprio Palmeiras exemplo disso, desde quando fez o Allianz Parque, o sócio-torcedor do Palmeiras, que praticamente não existia, elevou muito, e hoje, não só o Palmeiras, como o Flamengo, Corinthians, São Paulo, outros times estão jogando para 30, 40 mil, o Santos jogando para 10 mil, não tem o menor cabimento, então o Santos tem que arrumar bagunça também fora de campo. E assim, Matheus, eu quero acreditar que o Santos não vai passar perrengue no Campeonato Brasileiro. Eu quero acreditar nisso. O Santos não passando perrengue no Campeonato Brasileiro, cara, por que não numa Copa ali, que é um mata-mata que permite um ponderado, porque é que a gente vê esse ano, o Corinthians e Vasco fazer uma final de Copa do Brasil e uma final uma final que o segundo jogo, principalmente, foi um segundo jogo muito legal de assistir, bem dinâmico. E o Santos também vai jogar a Sul-Americana, que é a final. Do ano passado, do ano Atlético Mineiro foi um horror. Inclusive o Atlético Mineiro, eu não acompanhei o Lamin, mas o Atlético Mineiro, ele chegou numa final com força. Ele não fez para merecer estar naquela final. Não fez. Basta ver a campanha e os jogos. Então por que não vai que foi algo grande? Até o Paulista também. Então, Thiago, falando sobre o Gabigol, até citando o que o Lucas falou, o Gabigol, ele ultimamente ele vem, como se diz, jogando por sentimento, né? De umas temporadas atrás até o presente momento, vem por sentimento, e eu falo isso porque é assim, ele vai para onde ele se sente bem. Ele saiu do Flamengo porque o clima começou a ficar ruim para ele. E aí ele vai para o Cruzeiro, um novo projeto, tal, né? Chegou lá o Gabigol, tal, aclamado pela torcida, mas não deu bom. E, obviamente, ele não ia ficar lá porque o Tite chegou lá. Ele não ia se sentir bem lá, então ele voltou para o Santos porque é um lugar onde ele é acolhido, é a casa dele. O pessoal, querendo ou não, ainda tem um carinho por ele lá.
E antes mesmo de ele ir para o Santos, já um bom tempo atrás ali, ele estava tentando cavar uma vaga ali no Corinthians, né? Então é o que eu falo, porque talvez a torcida nas redes sociais aclamava ele também, mostrava interesse de ele vir para o Corinthians e tal. Então, ultimamente, ele está sendo assim, jogando por sentimento. Não falo do futebol em si, mas por onde ele vai e o que está movendo ele. O Gabigol, de longe, já não é mais o mesmo Gabigol de umas temporadas atrás, né? E não sei se vai dar certo no Santos, mas é um lugar onde ele se sente bem, como eu disse, então pode dar bom ali, né? Já chegou sendo cobrado pela torcida, né? Então vai ter que responder, vai ter que ajudar o Neymar e dividir os holofotes com o Neymar também, porque, como eu falei, ele é marrento, ele quer os holofotes para ele, mas ali tá o Neymar. Então, são amigos, né, e tal, mas espero que dê bom. Espero que o Santos volte a ser o Santos que a gente está acostumado. A torcida do Santos tá bem machucada aí. Ano passado foi complicado pro Santos, né? Apanharam muito, fala a torcida. E o Santos espera aí que dê bom essa dupla aí, esse time. E falando do time, né, as contratações aí, o Santos ele tá próximo de acertar com o Gabriel Menino, que vai repor a saída do Vitor Hugo, né? O Flamengo vendeu o Vitor Hugo para o Atlético Mineiro. E aí vem o Gabriel Menino. O Michael, como o Lucas citou, está negociando. E o Santos vendeu o lateral Souza para o Tottenham por 15 milhões de euros. E é um bom lateral. Eu gosto bastante desse Souza. É um menino da base, muito bom lateral. E tem outras negociações aí com o Thiago Maia, etc. Justamente porque foi o que eu falei, também precisa fortalecer esse time aí para conseguir beliscar alguma coisa, ter um ano mais tranquilo, né? Um campeonato brasileiro mais sólido, para também para dar uma boa base aí, e aí a gente já vai para um outro assunto, mas tem que ser dito, que é dar uma base para o Neymar, para ele poder ir para a Copa, né? Conseguir desempenhar legal aí, minimamente bem, não só fisicamente, porque aí depende muito dele, mas no âmbito do futebol aí, ele também precisa ter um time ali para ajudar ele, para ver se consegue uma vaguinha aí na seleção. E, ô, Leandro, até passando para você, cara, lembrando até essa questão aí de mídia do Santos, o Santos ano passado foi o time que mais foi televisionado pela TV Globo, que é uma das detentoras dos direitos de dinheiro do Campeonato Brasileiro. O Santos, dos 20 clubes, foi o que mais passou na televisão, cara. É um Santos que, apesar de ter reclamado de não ter uma quantidade grande de jogos sendo televisionados, ano passado o Santos foi o que mais teve, cara, em jogos muito grandes, muito importantes. E, Leno, pode falar, Matheus, pode falar. Aproveitando isso que você disse também, o Santos, tirando obviamente Flamengo e o Corinthians, foi o time mais mencionado nas redes sociais, por conta do Neymar. Sim, verdade, cara, bem lembrado. E a gente mesmo aqui, muitas das vezes, falamos muito do Santos, cara, muito, muito. E, cara, mano, tá na hora do torcedor do Santos voltar a ser feliz, cara. Reencontrar o caminho das glórias. O Santos, dos 4 anos aqui em São Paulo, foi o que mais sofreu nesses últimos anos aí, nesse corte. Então, assim, é um Santos que tentando aí reencontrar esse caminho. E, pra mim, foca no brasileiro e nas Copas, cara. Por que não foi, Alan? O que esperar desse peixão aí, de Gabigol, desse elenco aí? E principalmente, que tem Danilo fora de campo. Cara, vamos lá. O time do Santos, ser rápido. Eu acho que o São Paulo não libera o Rony. O São Paulo, apesar do São Paulo, ele tá tentando minar as lideranças dentro do Atlético Mineiro. Já mandou o Arana embora, tá querendo mandar o Hulk. Parece que ele quer contar com o Rony. Aquilo que a gente falou na última live, né, cara? O Rony vai ter um carregador de piano pro Neymar e pro Gabriel, porque os dois não marcam, irmão. E os dois têm que jogar. O Vojvoda tem que botar na cabeça dele que os dois têm que jogar. Se quiser almejar alguma coisa, os dois têm que jogar. Não interessa se vai jogar a Copa do Brasil, brasileiro, paulista, sul-americana, os dois têm que jogar. Aí vai conversar com a fisiologia ali, né? Neymar
já não é mais nenhum garoto, tem o problema das lesões, então de repente pega os jogos mais importantes, mas o Gabriel ele tem que jogar com ou sem Neymar. O Michael está no entrave do salário, o Michael recebe mais ou menos ali 1 milhão e alguma coisa, o Santos tentou 50-50, o Flamengo quer 100 para liberar o Michael, né, 100% do salário, e o Santos está em dificuldade financeira, né? Mas se conversar direitinho com o Flamengo, cara, tem que pegar o Michael. Já que o São Paulo deu essa negativa que vai precisar do Rony, que eu acho muito difícil, mas tem que ir atrás do Michael porque tem que ter um carregador de piano ali. Thiago Maia, não sei se é uma boa pro Santos, não. É um cara que não agrega muito, já não agregava muito quando jogava no Flamengo, né? No Inter esse ano, a gente viu que estava ali, mas não estava. Então, melhor buscar outros nomes no mercado. E tem que buscar reposição para o lateral, né? Sou um bom lateral, né? Tem que buscar uma reposição ali. Tem que pegar mais uns 2 zagueiros. Conseguiu segurar o Brasão. O Flamengo veio pesado em cima do Brasão. Dizem que o próprio Brasão não queria vir para o Flamengo. E se eu fosse o Brasão, eu também não iria para o Flamengo, porque não vai jogar. O Rossi, ano passado, jogou todos os jogos. Então, entre ficar no banco por estar no Flamengo e jogar, eu, quando jogava a bola, eu preferia sempre estar jogando. Porque se tu tá jogando, tu é visto. E aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, se essa foi a negativa do Brasão pro Flamengo, meu irmão, não tiro a razão dele. Como jogador, não tiro. Entendeu? O Brasão hoje é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, ao lado do Léo Jardim e do próprio Rossi. Se você traz para âmbito nacional, dentro do território, o Brasão é o top 3. Junto com o Léo Jardim, o outro a gente escolhe aí e vê o que fica mais agradável. De repente coloca o Carlos Miguel, né? Para mim foi uma surpresa. Eu falei que o Carlos Miguel não ia jogar nada, mas tá maluco. Salvou o Palmeiras ano passado, aquela velha história. Né? Se eu fosse e o Carlos Miguel viesse para mim para cala a boca, eu teria que baixar a cabeça. O que o cara fez, né, no time foi surreal, entendeu? Então, tipo assim, foi o que tu falou, Thiago. Dá para chegar numa final de Copa do Brasil, dá para sonhar, porque é Copa. Copa você só precisa estar bem. A Libertadores não, a Sul-Americana a gente viu a várzea que foi ano passado. Então, surpresa nenhuma o Santos também chegar, né, mirar essa final dessa Sul-Americana. Pelos times que são. Cara, não posso falar que é segundo escalão da América do Sul, porque na América do Sul não tem nem primeiro. É os times brasileiros ali, Flamengo e Palmeiras, e o restante, a Deus dará. Essa Libertadores aí, meu irmão, tá mais para um campeonato de várzea do que um campeonato internacional de fato. Mas, se o Santos for ali, ó, milimétrico nas contratações, pode sonhar com alguma coisa. E aquilo, não espera nada. A torcida não tem que esperar nada. Jogando para 10 mil pessoas, não tem como. Entendeu? Tem que vir para a capital, cara. Tem que vir para a capital. A capital é onde está o dinheiro. Pega o Pacaembu lá, que está largado lá, mano. Mete uma reforma no Pacaembu lá e tope lá, ó, 20, 25 mil pessoas, que eu acho que é o que cabe no Pacaembu, né? Top lá, meu irmão, joga lá, pô. Entendeu? Tem que fazer caixa. E tem jogos específicos para você fazer caixa. E dentro da Vila Belmiro, infelizmente, bota jogo pequeno, né? Tipo assim, vai estar aí sei lá, em Santos e Água Santa. Pô, tu não vai para Pacaembu, bota aqui na Vila Belmiro aqui, né? Para a torcida poder estar mais pertinho do time. Mas, pô, um jogo grande, um clássico. Aí tu, pô, joga na capital, que aí a verba bem maior, faz mais dinheiro. É assim que o Santos tem que pensar. E o Vojvoda não pode ter medo, irmão. O Vojvoda tem que ter aprendido com Fortaleza. Se o Vojvoda não for medroso, não vai brigar nas cabeças. Mas nas Copas, pode pensar em longe. É isso, é um Santos que conseguiu se manter mesmo no abafa,
E com isso mantém Neymar, mantém Vojvoda e vai se reestruturando aí. E até para puxar a sua parte, Leandro, que você for do estádio, você está mais do que correto. E toda vez que você for jogar na capital, a torcida notou. A torcida do Santos, ela tá na capital, ela não está em Santos, cara. O Santos tem que sair de lá. E isso é assim Vasco também. Reforma seu Januário, mas para de jogar para 10, 15 mil pessoas. E as maiores glórias do Santos foi fora da Vila Belmiro aí. Se quiser complementar, rapaziada, para a gente passar aí para nossa dinâmica. Por mim, pode partir. Bora. Rapaziada. Então, antes da gente se divertir, rapaziada, siga nós aí, é o podcast Cruzeiro Gol. E agora, Matheus, eu vou passar para você aí, cara, e você que tá aí com os dados e tudo, vamos começar a nossa brincadeira aí, fala aí para nós, pra gente virar meme, pra gente se divertir ou pra gente mostrar que nós temos bola de cristal. Como é que é aí, Matheus? Passa a bola aí pra você, agora é contigo, mano. Vamos começar a nossa dinâmica, a nossa diversão aí, e a temporada 2026 começando. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Tranquilo. E até porque, enquanto o Matheus vai achando aí, né? Cara, o próprio Fábio Sormani, queria até sair, um abraço pro Sormani aí, cara. Ele, quando ele fala de Santos, cara, ele fala muito bem. E ele fala muito que um dos processos, cara, de apequenamento de Santos e Vasco foi sair do Maracanã e Pacaembu para jogar num estádio pequeno, cara. Ele vai fazer dinheiro. E hoje, cara, essa modernização de estádio ela é essencial para você ter um time forte, cara. O Palmeiras, cara, por mais que o Palmeiras tenha arrumado a bagunça que era fora do com o Paulo Nobre, e o Allianz Parque foi essencial. Potencializou os sócios e gerou muita renda aí. E os outros times aí, tantos exemplos que a gente tem aí. Então vamos começar, Matheus. Passo para você aí, você que achou aí, com a nossa queridíssima tier list para a gente projetar o Brasileirão esse ano. É isso aí, rapaziada. Vamos fazer a tier list aí. A gente tem que entrar no consentimento aí, os 4. Candidato ao título, Libertadores, Sul-Americana e o Z4. Sul-Americana, além da Sul-Americana, tem aquela parte lá onde não disputam nada. Dá para colocar ali também. A gente vai começar com o Botafogo. Para mim, liberta. Sul-Americana. Botafogo é Sul-Americana. Cara, visto que é um time de investimento e que provavelmente vai fazer contratações à altura do nível que esteve, principalmente nos últimos 2 anos, eu acho que tem todas as totais condições para chegar na Liberta. Eu vou colocar a Liberta no Botafogo. Vou de Liberta também. Então aí vence a maioria. Internacional. Meio de tabela. Classifica para nada. Sula. Fecha o Inter na Sula também. Também vou de Sul-Americana. Atlético Mineiro. Então, do Inter aí, Com o São Paulo? Inter só tem um brasileiro. Com o São Paulo ou sem São Paulo? É a temporada do Atlético Mineiro. Pô, irmão, se for ficar com o São Paulo, ele bota na Sul-Americana. Eu vou de Libertadores, mano. Eu vou de Libertadores. Eu vou dar um voto de confiança pro Galo. Eu vou Libertadores. G6 ali. Eu vou de Libertadores. Vai dar voto de confiança pro São Paulo. Ele pode cair. Eu acho que o São Paulo não termina nem o Campeonato Brasileiro. Vou te falar mais. Para mim, o São Paulo nem na Copa chega, pô. Nem na Copa ele chega. Não termina o Mineiro. Se ele perder 2 pro Cruzeiro, ele tá fora. Eu acho que apesar do São Paulo, eu sempre falo, o elenco do Atlético Mineiro ele é bom. Cabe não ter um comandante, né? Eu acho que chega na Libertadores. Vou de Liberta. Vamos de Liberta? Vamos. Eu iria de Sula, mas... Eu iria de Sula. Mas bota na Liberta. Hoje todo mundo vai para Libertadores, né? Então. São Paulo, como a gente já falou já. Tá. Briga para cair. Eu vou de Sul-Americana. Vou dar um voto pro São Paulo também. Vou dar um voto. Vai, Sul-Americana. Vai. Vou de Sul-Americana. Eu acho que é a cara do São Paulo terminar com o troféu 16º nesse Campeonato Brasileiro, sabe? Vai estar ali na zona. Para mim, eu acho que, tipo assim, se tivesse
uma categoria entre a Sula e o Z4, eu acho que o São Paulo ia ser o primeiro. Concordo. Mas eu acho que fica pelo Mas Z4. eu vou colocar na Sula. Vamos de Sula, então? Vai de Sula, vai de Sula. Coritiba. Z4. Eu também acho que briga para não cair. O Coritiba que, assim, pelas contratações, trouxe o William Oliveira do Vitória, tá para fechar com o Breno Lopes. É SAF, né? Um dos poucos times que subiram aí recentemente e é um clube que é SAF. Cara, mesmo assim, eu acho que não é o suficiente para brigar ali, não. Eu também colocaria como um Z4. Eu também vou dizer 4. Acho que o campeonato brasileiro é diferente, né, da Série B. O Curitiba não tem um aporte ainda para Série A. Red Bull, Bragantino. Z4. Eu vou dizer 4 no Red Bull. Pra mim, briga pra não cair. Não. Sula. Ah, mano. Bragantino, bicho. Já tem uns 3 anos aí que é flertando com rebaixamento. Mano, eu vou de Z4. Mancini, né? Tá com o Mancini, né? Cara, o Mancini Então, conversou com o Johan Klopp, cara. Z4. Porra, loucura. Z4. Bota Z4. Z4. O Mancini é Z4. Fala aí, Lucas. Cara, tipo assim é um tópico muito sensível falar do Mancini, porque, né, o cara é um dos melhores treinadores que eu já vi no Vitória. Então ele tem um espaço no meu coração, então falar do Mancini é muito complicado, né? Mas... Ele é o melhor, meu parceiro. Imagina que é o pior. Porra. É porque, assim, com ele, né, eu sei que não tá no tópico, mas com ele, tipo assim, o Vitória teve uma grande fase ali em 2008, é verdade. Santos, 2008, 2009. O Vitória tem campanhas muito boas no Campeonato Brasileiro. Inclusive, em 2009, na maior parte do segundo turno, tá no G4, né? Ali no final que acaba caindo. Mas, enfim, cara, de verdade, para mim, uma franquia como o Red Bull Bragantino dificilmente vai fazer, eu acho que 2 anos muito ruins, sabe? Seguidos, assim. Teve o ano de 2024, que se livrou na última rodada. No ano de 2025 terminou na metade da tabela, mas em grande parte dela também brigou para não cair. Pô, cara, é difícil. O Bragantino eu coloco o Sula. Eu acho que tem outros times atrás. Eu fico com Z4, mano. Mas vocês sabem. Boa. Tô 2-2. Vou de Sula. O Bragantino é sempre um time de meio de tabela. Ele não... Então, vamos... O Mancini cai antes do brasileiro. Eu também acho. O Mancini, para mim, não é treinador de RB Bragantino, assim, visto o projeto, né? E para mim não fica até brasileiro. Bora de Z4, então, Sula? Z4? Sula. Pode ser. Vamos, como que tá desempate, pegar os últimos retrospectos aí. Como o Bragantino ficou indo pra Sula, pode pôr Sula mesmo. Eu vou de Sula. Remo Briga pra Sul-Americana. Eu coloco pra mim, o Remo não vai cair. Eu vou de Sul-Americana. O Remo pra mim não cai. Não, o Remo foi o que o Lucas falou. Se tivesse uma entre a Sula e a zona de rebaixamento, é o Remo. O Remo também não cai, não, mas briga ali. Cara, fica ali. Dá para adicionar uma aqui, ó. Cara, assim, eu tenho muitas dúvidas quanto ao Remo, tá? Não sei se as contratações do Remo são compatíveis para um time que acabou de subir da Série B, precisa na Série A. Tô achando Trouxe Vamos colocar o que aqui? Tô achando um time muito técnico, muito envelhecido, né? Porra, Iago Pikachu, trouxe Carlinhos. o Manga, Patrick de Paula, não sei, cara. Esse time do Remo aí tá, não sei, de verdade. Assim, eu colocaria no Z4. Mas se vocês fecharem uma Sula também, pra mim não é nenhum absurdo. Não, fica naquela mediação ali, ó. Nem bola, nem búlica. Mano, eu coloco na Sula, acho que o Remo pode surpreender. E, mano, e vou colocar mais. O Remo vai surpreender com o Patrick de Paula. Ele mora no meu coração, eu passo pano pra ele. Eu gosto muito do Patrick de Paula. Mano, esse cara mora no meu coração. Ele eu gosto. Dos moleques ali, mano, eu sou fã dele. Então, Patrick de Paula, volte, joga o que você sabe. Enquanto o Matheus vai ditando aí, Patrick de Paula, você mora no meu coração, eu vou sempre defender você, vou sempre passar pano pra você. Você mora aqui, ó. Você colocou o Palmeiras na semifinal em 2021,
A gente sempre apanhou do São Paulo em mata-mata, principalmente de Libertadores, e ele botou no jogo de ida e no jogo de volta a bola aqui, ó, no braço e resolveu. O Patrick de Paula, você mora aqui, ó. Você vai fazer o Remy pra Sul-Americana e vocês vão ganhar muito jogo em casa por causa do Patrick de Paula. E aí, Então, Ô, Matheus, pode descer o São Paulo aí. Ah, isso que eu ia falar. Esse São do Paulo. Red Bull? pode ser. Também. O Acabou. Inter deixa, o Atlético Deixa. Deixa. bora, o Flamengo. Ah, Flamengo é título. né? Vou passar aqui. Z4. Todo mundo concorda, né? Z4. Cruzeiro também, pode colocar lá. Cruzeiro também pode botar lá. Vitória. Ali, ó, nem bola, nem bolo. Pra mim, Z4. Todo respeito aí, Lucas. Z4. Tudo bem, não. Eu acho que vai ser a mesma coisa das últimas temporadas. Não briga por Exatamente. ficar ali. Vai ficar na briga ali. Sexto. Acho que não cai, não. O Vitória é um time. No final da temporada, ele é muito aguerrido. Ele sempre fala que vai cair. Dá Cara, Cai. Agora eu vou falar, é o Lucas comentarista, tá? Vou tirar a parte emocional, deixar só a parte racional. Cara, é bem verdade que se você pegar ali, né, pelo menos os times que em teoria a gente imagina que vai estar na parte de baixo da tabela, no papel, de fato, o Vitória tá atrás de muitos aí, inclusive do próprio Remo, tá? Para mim, no papel, o Remo, para mim, tem um time melhor que o Vitória, tem feito contratações assim mais midiáticas, com jogadores mais técnicos e tal. Mas é aquilo, né, velho? O Vitória tem uma capacidade de surpreender bastante seu torcedor. E eu pego muito os últimos 2 anos, né? Mas É verdade. 2024, 2025, que foram os 2 anos que o Vitória volta a disputar a Série A. Na verdade, o Vitória volta em 2024, repete a dose em 2025, né? Continua na elite. E para mim foram 2 anos que representam muito o que é o Vitória, né? Eu sei porque eu torço pro Vitória desde quando eu nasci. O Vitória é aquele time que ele vai de encontro com a expectativa do torcedor no início do ano. Quando o Vitória começa o ano contratando por muito jogador, trazendo jogadores, em 2024 mesmo, trouxe Luiz Adriano, trouxe Luan Guilherme, né? Jogadores assim muito midiáticos e tudo mais, que queira ou não criou uma expectativa no torcedor. A gente acha que pode ir e no final acaba decepcionando, né? Tudo bem que em 2024 a Vitória foi para a Sul-Americana, mas não começou tão bem assim. Aí no segundo turno vai com o Carpini, tem um segundo turno absurdo, né? O 6º colocado dentro do segundo turno classifica para a Sul-Americana. No ano de 2025 foi um pouco diferente, né? As contratações que veio para o Vitória já não foram com tantas expectativas assim, né? O Carlinhos, né? Veio o Fabri, né? Alguns jogadores de qualidade muito duvidosa. Lucas Braga, né? Bom que se diga aqui, senhor Fábio Rios Mota, você pagou 5 milhões em Lucas Braga. Isso aqui eu nunca vou esquecer na minha vida. A torcida do Santos queria matar ele aqui, viu? Esse cara, a torcida do Santos queria matar ele aqui. Irmão, quando saiu as especulações, eu juro pra você, eu falei, não, isso aí deve ser coisa de torcedor de Twitter, né? Soltando nomes aleatórios assim pro Vitória. Cara, à medida que os dias foi passando, Vitória negocia com o Lucas Braga, Vitória acerta com o Lucas Braga. Pra mim, o fato de do Lucas Braga ter vindo por Vitória já ia ser um absurdo. Mas você pagar 5 milhões, cara, pros padrões do Vitória, 5 milhões é luxo, pô. Não faz sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido, mas enfim, um erro da gestão Fábio Mota no ano de 2025. Mas enfim, o fato é que trouxe contratações de qualidade duvidosa. É bem verdade que fez uma grande parte do campeonato pavorosa, né? Os 8-0 lá contra o Flamengo, né? Fora vexames, perdeu contra o Santos dentro de casa, contra o Fluminense, resultados pavorosos, mas chegou Jair Ventura, arrumou a casa e conseguiu, né, não levar o time, porque o Vitória acabou não classificando para nenhuma competição internacional, mas foi o suficiente para não deixar o clube ser rebaixado. Então, por isso, né, pelo fato do Vitória ter esse histórico de quebrar a expectativa do torcedor, esse ano que a gente não tá botando muita fé, eu acho que o Vitória é capaz de beliscar uma Sula ali, terminando no 13º. Olha. Eu coloco justamente falando na parte racional, tá? Porque na parte emocional, porra, esquece. E aí, vamos de Sula ou liga por nada? Pra mim, igual eu falei, Z4. Mas vocês que mandam. Bota aí. Eu colocaria Z4 também, pelo histórico, mas... É. Entendeu?
Cada um deu um. Sula não briga por nada e Z4. Desempata, Matheus. Oxi. Cada um foi um. Fluminense. Boa. Fluminense e Libertadores. Liberta. Também, ó. Também acho. E o Fluminense aí montou um time bom, hein? É verdade. Corinthians, liberta. Pode anotar. Liberta. Corinthians, se deixar o Dorival trabalhar, liberta. E trazer reforços também, né? Trazer reforços. Cara, eu ia falar isso agora. O Corinthians, como eu já vim falando de muito tempo, os 11 iniciais, eles são bons. O Corinthians, ele não tem elenco. E aí, ele vão muitas vezes do brasileiro por conta disso, que aí focou nas Copas, que o 11 deu conta. Se o Corinthians tiver um elenco, eu acredito que o Corinthians chega no G6 ali, G8, né, que a gente não sabe como que fica, mas eu coloco na Liberta também. Pô, liberta. Palmeiras. Z4. Falar real, mandar sério mesmo, coloco liberta. Sabe por quê? Liberta. Briga por título. Sabe por que eu colocaria liberta? Pelo retrospecto nojento que teve nos últimos 3 anos contra os times do G6. Se você quer brigar pelo título, você tem que ter um retrospecto decente. Pelo que o Palmeiras vem tendo aí, cara. Então, assim, e até agora também de contratação não teve nada, né? Apesar de eu achar o elenco bom, teve só o menino Marlon aí. Mas pode colocar aí pelo título, vai. Mas eu, por mim, liberta, cara. Concorda? Liberta. Título. Grêmio. Sula. No máximo, O time é muito ruim, mano. No máximo a Sula, no máximo. Mas tá com No o máximo. Castro aí. Então, mas não tem ninguém. O Brian White meteu o pé? Não. O Brian White Não, foi ele bom? tá machucado. Ele teve uma lesão séria. Que eu vi que ele acionou o Grêmio na justiça. Tá chegando Ele tá aí. machucado. No Grêmio aí o TT, um bom jogador. Tem um outro chegando. Tem um O outro Brian cara. White é muito ruim, cara. Tem o Luiz Castro, que é bom treinador, cara. Ele pode tentar fazer alguma coisa, mas, cara, o time eu ainda acho muito limitado, cara. Tem Muito material limitado. humano, cara. Pode ser bom treinador, mas tem material humano. Então, cara, o time do Grêmio é muito limitado, cara. Muito ruim. Vamos de Sul, então. Chapecoense. V4. V4. Voltou aí pra Série A. Bahia. E aí, ô, Lucas, você que acompanha melhor, o que você acha aí? Sem ser torcedor, hein? Sem ser torcedor. Não, pô, aqui é parte racional, pô. Desconsiderem isso aqui, tá? De boa. Desconsiderem. Enfim, cara, de verdade, o projeto do Bahia vem evoluindo a cada ano, né? Em 2024, primeiro ano, assim, oficial da SAF na Elite, consegue já uma pré-Libertadores, né? Trazendo jogadores como Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, né? A base que formou esse Bahia que a gente conhece hoje. Termina uma pré-Libertadores. Se tinha uma expectativa do torcedor do Bahia em 2025 de classificar para a fase de grupo da Libertadores, mas acabou que teve uma oscilação ali durante o segundo turno. É um time que venceu poucos jogos fora de casa, uma das reclamações dos torcedores do Bahia, um time que dentro de casa e fora é completamente diferente. Acaba mais uma vez indo para a pré-Libertadores, só que, cara, é um projeto que você vê que o City, cada ano que passa, vai investindo mais grana, né? Tudo bem que até o momento não vieram contratações assim de muito peso, né? Veio o lateral do Estudiantes, salvo engano, e o Christian Oliveira, do Grêmio, tá negociando com mais alguns nomes, mas enfim, cara, como o histórico, né, do Bahia na Elite, desde que o Grupo City chegou, é de ir subindo de patamar, a tendência é que esse ano, mais uma vez, termine na Libertadores. Então, apesar da rivalidade, eu colocaria o Bahia na Libertadores também. Então, acompanha o relator, rapaziada. Acompanha o relator. Ainda coloca o Bahia na Liberta, mas ainda acho que o problema é o Rogério Ceni. O Bahia, ele querendo ou não, ele sempre tá batendo na Libertadores. O Rogério Ceni o Rogério Ceni é medroso, cara. É muito bom, pô. O Rogério é medroso, cara. O Rogério, como tu falou, ganhou poucos jogos fora de casa. Os jogos que era pra ele vencer, ele empata ou perde, pô. Quando é pra tirar o 10, ele fica com 9,5. E já dizia o Racionais, com meio ponto, às vezes morre um, pô. O certo não existe. E o Bahia ganhou os 2 jogos do Palmeiras ano passado. O Bahia ganhou os 2 jogos do Palmeiras ano passado. Foi o único time que o Bahia foi 100%. Quem não ganhou?
Não, mas os 2 turnos, mano. Os 2 turnos, cara. O Bahia só venceu Cara, o Palmeiras ano nos 2 turnos. Nem o ano Sport passado, o Bahia venceu, cara. Nos 2 turnos. ano passado é pro Palmeirense esquecer, cara. No passado, Nossa, tá louco, velho. pô, trouxe Mikael, mano. Qual é? Nossa, já foi embora, graças a Deus. Vai com Jesus. O Vasco. Vasco Não é briga Sula. por nada, vai. O Sula. Vasco Vasco é Sula, pô. Pra mim é Ah, bicho, não briga por nada pra mim, cara. Ô, desculpa, o ano passado aí, 19 derrotas, cara. Mano, não briga por nada. o Vasco. Vasco e esse Com o ano- Diniz, Então, ainda tem isso. Diniz não chega na metade do brasileiro. Também acho. o Vasco, se ano Ó, passado esse se modelo perder. agora do Brasil fosse igual ano passado, o Vasco estava na pré-Libertadores. Pô, perdeu 8 jogos, mano. Perdeu 8 19 jogos. derrotas no campeonato. 8 jogos seguidos. 19 derrotas. Esse Se, ano, se não não briga ganha por do Brasil, Inter, se não ganha do Inter, o Fortaleza tinha escapado, porque o Vasco ia ficar com 42, pô. É? Eu vou te falar, se tem mais 3 rodadas, o Vasco cai. Cai, pô. Cai, claro que cai. o Fortaleza não era pra ter caído. E o time não é ruim, não, tá? Deixar a ressalva aqui. O time não é ruim e não jogou mal. É porque, mano, a teimosia do treinador é absurda. A gente vai Mas ver. bota aí. Bota aí. Então não briga por nada, viu? Pra mim não briga por nada. Rapaz, eu acho que essa Sula tá muito vazia, tá? É, Eu acho que vai cair gente da Liberta aí, mas vamos ver. Né? Pode ser. Paranaense Z4 esse aí. Não, voltou da Série B. Z4. Cara, não sei, velho. Tem não. E a, Mano. Eu mano, acho que pelo investimento, Teve Z4. investimento? pela experiência na elite também, eu não vejo o Atlético Paranaense brigando para não cair. Ah, não sei, viu? O Daí Helma não chega no brasileiro também. Eu só não tem sei, um cara, tempo. pra mim. Não chega. O Daí Helma não chega. O Atlético Paranaense é uma das maiores incógnitas, porque ele não é um time que tipo, não tem motivo para ele ter caído, né? É uma gestão boa, tem o estágio, tem elenco até então tinha e caiu. E você não sabe o que esperar do Atlético Paranaense. Se ele Eu voltar- coloco o Z4. Eu ponho o Z4 aí, cara. Z4. E outra, aquele presidente lá, o Petralha, eu vou te falar, viu, mano? Então, eu vou colocar o Z4. Tanto, Sula. Vou pôr Sula, cara. Sula. Sula. Seja justo. Sula. Se chegar aos reforços, Sula. É, Mirassol tem um Z4. opinião impopular, eu acho. a gente Olha fez só. nossa- Olha só. Z4. Olha só. O Mirassol, ano passado, só tinha o brasileiro. É Agora o pau vai torar, irmão. Agora o pau vai torar. Porque é paulista, é brasileiro, é Copa do Brasil e Libertadores. Agora eu quero ver se vai ter disposição para sustentar. Eu coloco o Mirassol na Sula. E já desmanchou tudo. Pra mim é Z4, velho. Vai brigar pra não Pra cair. mim é Z4. Ainda tem isso ainda. Metade do time foi embora. James foi para um lado, Lucas Ramon tá indo pro outro. O Lucas Ramon também, cara, o São Paulo tá uma barra. Não tem 100 mil reais para pagar, para pegar o cara logo, mano. Vai esperar o meio do ano para pegar o cara. Ô, vou te falar legal, irmão. São Paulo, bota o São Paulo no Z4 aí. Eu pensei que ele ia falar o Mirassol. Não, pra mim é Não, Z4. Mirassol é Sula, pô. Mirassol é Eu Sula. acho. Pra mim vai brigar pra não cair, cara. Pra mim vai brigar pra não cair. O Também Mirassol ele anunciou 12 jogadores já, alguns nomes interessantes até. O Eles Eduardo. pegaram o Mugni, pô, que era do Flamengo, tava no Ceará. Bom jogador. Eu acho que a melhor contratação foi o Galeano, só. E o William Machado, do Ceará. O Mas de Galeano, resto, atacante, que era lá de Portugal. É. Não, era lá. o Galeano? Não, É? O Galeano não, de Portugal não. Não, Tava é no outro, Ceará, é o que jogou no paraguaio. São Paulo. Ah, é outro. É, outro. Trouxe o jogador. Então, ainda trouxe o jogador, eu sei que pode até ser bom, mas trouxe o jogador que foi rebaixado no passado pra jogar Libertadores, cara. Mano, Pô, pode pegou- pôr Z4 aí, velho. Pegou o maluco do Vasco aí, pô. Bora do quê? Bora do quê? Pra mim, Z4. Pra mim também, Z4. Eu vou de não briga por nada. Pode ser, né? Bota Eu vou C4, de então. Bota C4. C4, então. É isso, Cuidado. então, rapaziada. A gente fecha a nossa tier list. A gente tem uma Boa, técnica aqui, rapidinho. boa.
com o Lucas aí. Ô, Matheus, printa aí antes a tier list pra gente voltar no final do ano aí. Printa aí a Já tier tá list. Boa. automático. Rapaziada, eu até tinha avisado a vocês, eu vou ter que dar uma saída agora. Tranquilo. Show. Mas de qualquer forma, cara, tamo junto. Foi muito bom ter voltado, né? Minha volta oficial, pelo menos aqui no YouTube. Um abraço, Matheus, um abraço, Leno, Thiago, a todo Valeu, meu mundo. Um irmão. abraço, Luquinhas. Fica com Deus aí. Tamo junto. Obrigado, rapaziada. Depois você deixa nos seus palpites lá depois. Vou Depois você continuar deixa. aqui, depois eu mando para Mando ele. sim, vou mandar no grupo lá depois. A dinâmica aqui. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu. Peraí. Vambora. Vambora a próxima dinâmica aí pra gente fechar e já era. Começar então com o Thiago. Boa. Dá para ver aí, Thiago? Tô vendo nada, mano. Pra mim não. Tô vendo. Pra mim tá legal. Leno, você gosta também, Consigo viu, ver, mano? Thiago? Você gosta também de causar, hein? Boa, agora eu tô vendo. Porque eu não tô conseguindo ouvir o Thiago, velho. Não, tô vendo. Pô. aqui. Eu tô vendo. Eu não tô conseguindo ouvir. Ah, Opa, tá me ouvi. escutando? Tá me escutando agora? Não, tá. Peraí. Deixa eu ver. Tá dando pra ouvir legal. Porque eu tô conseguindo ouvir ele agora. Ué, e agora? Ó, alguém tá dando retorno aí, agora. Deixa eu fechar aqui. Estranho. Então, ô, Leno, você tá me ouvindo aí? Eu tô ouvindo vocês de boa. Eu tô te ouvindo, mas quando tu fala dá eco. Oxi, Agora parou. estranho. Então, comigo aqui tá de boa aí. Então, rapaziada, enquanto o Matheus vai ajustando aí, bom, quem segue eu no TikTok, segue o Cruzoegon no TTK lá e também nas minhas redes sociais aí, já vi meus palpites aí, vou apenas repeti-los aí, bora que bora, fui ousado, mas é isso, vambora aí, Leno, é da hora esse negócio Cara, de eu não tô palpite te aí. ouvindo Que... pelo celular. Boa, só que eu boa. consigo falar aqui. Se eu abrir os dois, vai dar eco. Eu vou deixar Vai. só do notebook e aí você vai falando, Thiago, para mim conseguir ouvir. Certo. E eu não vou conseguir falar aqui no celular. Certo. Bom, Show. vamos embora aí. Então, Matheus, o campeão paulista será o Palmeiras. Esse ano nós vamos reencontrar o caminho dos títulos. Será o Palmeiras campeão. E será um clássico na final. Matheus, o campeão carioca será o Vasco da Gama. Será um jogo único no Maracanã. O Vasco será o campeão. O campeão mineiro, Matheus, será o Clube Atlético Mineiro. Vai ser o Clube Atlético Mineiro. O campeão gaúcho será o Grêmio. Vai dar Grêmio do Luiz Castro, do Carlos Vinícius e do menino Arthur. O campeão baiano, eu vou ficar com o Bahia. E o campeão da Copa do Nordeste será o Vitória do Lucas, cara. O Lucas vai comemorar título ano que vem aqui no Cruzeiro é Gol. E é isso, vai. Tem mais algum aí ou vai ser só isso? Agora é o... Boa. Bora lá, Lena. Aqui dá Bora. pra... Tô conseguindo te ouvir. Canta a perna pra mim aí, que eu não consigo enxergar, não. Paulista. Paulista, Corinthians. Carioca. Carioca, Flamengo. Peraí que senão vai dar eco aqui. Mineiro. Cruzeiro. Gaúcho. Caxias. Eu não gosto do Rapaz. Grêmio nem do Inter, então vai o Caxias. Campeão baiano. Baiano é o Vitória. E o campeão da Copa do Nordeste. Campeão da Copa do Nordeste. Difícil, hein? Lembrando que os times... O Bahia não joga porque ele joga Não Libertadores. E com o novo calendário, os times Ah, nordestinos que então bota jogarem... o Vitória. Então bota o Vitória também. Lucas vai comemorar 2 títulos no ano. Eu vou fazer o meu aqui rapidinho. Pra gente Faz aí. Campeão paulista do Corinthians. Vou repetir a façanha do ano passado, em cima do Palmeiras. Campeão carioca Flamengo.
O Flamengo vai começar com o time de base? Vai. Os primeiros 4 jogos. O campeão mineiro, o Cruzeiro, que também parece que vai começar jogando com o time sub-21. Mas eu acho que o campeão gaúcho, o Grêmio. O campeão baiano, o Bahia. E o campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza. Acho que o Fortaleza vai começar o ano aí com o título aí para acalmar um pouco as coisas lá que tá feia. É isso então, rapaziada. Boa, aí o Lucas manda depois. Essa arte lá no nosso Instagram. Show. E aí o Thiago agora finaliza. Pra gente finalizar então, rapaziada, amanhã volta que o Pato Paulista aí e vamos deixar os nossos palpites para os jogos dos 4 grandes aí, rapaziada. Começando amanhã mesmo, né? O 4 horas, Santos e Novo Horizontino, Vila Belmiro. Leno, seu palpite primeiro aí. 1-0 Santos. Matheus? 2-0 Santos. E o Santos, cara, o Santos tem problema com o Novo Horizontino. Olha os últimos confrontos aí. Mas dito isso, ganha de 3-0 amanhã. 3-0 pro Santos. Tô jogando na bet, não é possível. Amanhã, 8h30, para quem é das antigas aí, clássico no Canindé, Português e Palmeiras aí. Matheus, qual o seu palpite aí? Amanhã, 8h30, bola rolando. 2-1, Palmeiras. Palmeiras vai começar com o time titular, Thiago? Paulista? Cara, o que tudo indica, parece que o Abel quer fazer rodízio, né? Ainda não tem uma prévia de amanhã que entre em campo. Eu espero que ele entre com o time titular amanhã. Leno. 1-0 Portuguesa. Mano, se isso acontecer, cara, eu nem venho fazer o podcast na segunda porque eu vou estar irado. Mas dito isso, vamos estrear com o pé direito para ser campeão. 2-0 para nós amanhã. Vamos resolver o jogo do primeiro tempo. Vamos resolver no primeiro tempo. E é isso. É um clássico aí, como dizem, então vamos embora. E eu só tô colocando 1-0 para não colocar 0-0, hein? 1-0 Portuguesa. Vai dar nós. E no domingo, Matheus aí, o Coringão vai estrear contra a Ponte Preta. Antes de você dar esse palpite, Leno, Corinthians e Ponte Preta domingo aí. O Matheus depois pode confirmar, mas o Corinthians vai com alguns desfalques. Mas o jogo é na Neoquímica Arena. A fiel torcida vai estar lá, foi liberado, né? Então, Corinthians e Ponte. Cara, a Ponte tá com aqueles problemas ainda de salário atrasado? Não sei, cara. Não vi. Tá, então, meu irmão, pode colocar aí 2-0 Corinthians. A Ponte Preta tem um transfer ban para resolver também. Eita. 2-0 Mas Corinthians. falando do jogo, cara, o Corinthians vai começar com o time mesclado e a esperança chegou ao Pedro Raul. Ué, mas o Inter não tinha pego o Pedro Raul? O Pedro Raul foi bem no Ceará ano passado, né? Mas vou de 2-1 Corinthians, com o gol do Pedro Raul. O Inter não tinha pego o Pedro Raul, que eu vi? Fala de novo. O Inter não tinha pego o Pedro Raul? Ainda não, só o Félix Torres. Só o Félix Torres. Meu Deus do céu. O Inter é inacreditável. Caramba, mano. Muda o Inter lá pra brigar pra não cair, muda. Certeza, muda ainda o Inter lá. O Pedro Raul ele tá integrado no elenco e tal, mas possa ser que seja usado como moeda de troca com o Savarino, Botafogo. Nossa, bota o Inter lá pra brigar pra não cair. Eita, nós, viu? Muda lá. Meu Deus do céu. Então, Matheus, é o Corinthians que vai desfalcado também, a Ponte precisando resolver esses problemas. Mas dito isso, cara, vai ser 3-0 pro Corinthians no domingo. O Corinthians ganha de 3-0, fora o show. Jogo em Itaquera, vai dar Coringão, Matheus. Você vai infeliz segunda-feira para cá. Ele colocou mais 2.1 de gol, não é possível. Ele joga. Ai, cara. Agora falando sério, o melhor jogo dessa primeira rodada, domingão 8h30, Maião, Mirassol e São Paulo, rapaziada. O que vocês esperam desse jogo aí? Matheus, depois você, Leno. O que esperar? 1-1, com muito custo, porque eu gosto de ver gol, que senão era 0-0 sofrido. Leno. 2-1 Mirassol. 2-0 pro São Paulo. Vai dar São Paulo. A camisa pesada do São Paulo. Vai dar São Paulo. São Paulo deve estar pagando 13, não é possível.
Vai dar São Paulo. Eu estou aqui, Leno, para brigar pelos 4 grandes de São Paulo, pelo futebol de São Paulo. E o São Paulo vai ganhar o jogo domingo e vai dar uma amenizada lá. 2-0 São Paulo. Luciano e o outro vai ser de um zagueiro aí, o Arboleda, vai. Luciano vai fazer o primeiro gol do São Paulo na temporada. Pode anotar. Vai dar São Paulo. E é isso então, rapaziada. Se quiser acrescentar mais um jogo aí, alguma coisa, porque como o Flamengo vai estrear com o Sub-20, eu nem vou falar do jogo do Flamengo. Então, fechamos então por hoje? Fechou. Por mim, fechou. Fechou. Isso aí, rapaziada. Começando aí hoje mais cedo. Vamos ver aí na questão do horário dos próximos aí. Se tiver como padronizar, a gente acerta aí. Mas é isso, rapaziada. Hoje é a edição mais longa pela dinâmica aí. Nas próximas, voltamos aí normalmente. Segunda-feira vamos estar aí para repercutir essas estreias aí. E é isso. Leno, Matheus, um abraço para vocês aí, cara. Que fiquem com Deus e que seja um ano aí abençoado aí para os times, que corra tudo bem, que seja um ano abençoado pra gente aí, viu, rapaziada? E um abraço pro Luquinhas aí também, que já saiu aí. Segunda vai estar aí com nós. Beleza, rapaziada? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Valeu. Fechou, rapaziada. Tamo junto e avante, Até a palestra. próxima. Valeu.